Oi, Oiê, tudo bem com você? tudo e você? Tudo. Maravilha. Agora é ao vivo, né? Agora ao vivo. Ao vivo quanticamente, né? Porque são ondas. Estamos aqui na internet, Wi-Fi, possibilidades do mundo quântico moderno, né? Exatamente. Então, estou aqui, já estamos em 6 aqui entrando. A gente vai aguardando mais um pouquinho, vamos aqui conversando. Você já ajustou tudo aí, seu som? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Tá me escutando direitinho? Tô te escutando bem. Você também tá me vendo? Tô. A Renata já entrou, tá assim. A minha produção aqui tá falando ao mesmo tempo, me ajudando aqui. As pessoas estão entrando. Obrigada pelos coraçõezinhos, pela presença dos amigos e pacientes queridos. Então, Marcelo, bate-papo aqui, ele é um bate-papo com você, é, mais para a gente ajudar a alegrar e fazer uma diferença na vida dos nossos pacientes, amigos, nossos familiares, né? Nesse período difícil também que a gente está passando, mas um momento muito oportuno para que a gente possa crescer e ter um autoconhecimento, né? Poder se interiorizar. Se não vai de um jeito, a gente está indo de outro. Então é melhor aproveitar para que a dor seja menor e com isso a gente ainda saia fortalecido, né? Nesse nosso desafio do mundial atualmente. Na verdade, agora é a hora mesmo de olhar para dentro e mudar o que precisa ser mudado, né? Porque a gente só pode fazer pela gente, na verdade, né? A gente é a mesma coisa quando tá no avião, ali a aeromoça fala, antes, se acontecer alguma coisa, cai ali a máscara, coloca em você primeiro, depois ajuda o outro, né? Então, às vezes a gente quer ajudar o outro e nem consegue ajudar a gente mesmo. Então, uma bengala ali que não vai dar certo. Então, agora é a hora mesmo de olhar para dentro e ver tudo que precisa ser mudado internamente para que a gente consiga mudar o mundo externo e auxiliar maior número de pessoas também com a nossa expansão da nossa consciência, né? Acredito que essa é a base de tudo isso agora nesse momento. Eu também acredito muito nesse propósito, né? Eu acho que o ser humano ele está aqui justamente nesse propósito de se autoconhecer e ajudar o seu redor, né? O seu entorno, porque a gente vai fazendo a diferença no mundinho, nos pequenos mundos, né? Para que depois isso se propague para o todo. Porque, na verdade, é aquela frase que agora já virou um jargão, mas que é totalmente. Eu acredito muito que todos somos um, todos estamos conectados literalmente por um fio invisível, né? Por isso que tem a sincronia. Ah, pensei em você, você me manda. Então existe o famoso telefone sem fio, né? E Exatamente. por acreditar nisso que a gente está aqui hoje. Eu vou te apresentar. A maioria aqui eu acredito que já me conheça, né? Que eu sou doutora Flávia, médica dermatologista. Estava aqui falando um pouquinho para esperar mais pessoas chegando. Eu trabalho com essa linha integrativa, quântica, que está na moda esse termo, mas depois a gente comenta que na verdade tudo é quântico, né? É que antigamente a gente não tinha como explicar algumas coisas, até Newton e Freud, né? Vai todo mundo se alinhando e a gente chegar hoje, por exemplo, num Amit, num Joe Vitale, num Frijol Capra e conseguir entender esse universo que nós temos, que é um universo, uma das leis que rege o nosso universo é um universo mental, que tudo vem da mente, né? Tudo se cria, nada cai do céu, caiu o computador. Não, alguém idealizou, imaginou aquilo, uma energia, um pensamento e fisicalizou para que aquilo se tornasse, né? Realidade aqui no mundo físico, na matéria. E então, falando, me cortaram aqui. Nesse propósito da gente acreditar nisso, é que eu achei super interessante, né? Depois com o seu livro, que eu queria que você falasse, entendeu? Falando ainda dessa parte integrativa, que a gente une todos os nossos conhecimentos, as nossas ferramentas, como nós somos um todo. Então, o intuito dessas lives são, cada semana, ter um profissional de uma área de atuação, para que a gente consiga partir desse mental, emocional e chegar no físico, que é onde a gente acaba que precisa. As patologias, doenças se fisicalizam, se formam,
e a gente tem como ajudar o organismo a se repor com isso, mas sem agredir, sem causar mais dano, equilibrando, através de N terapias, seja dos medicamentos ortomolecular, dos florais, da fitoterapia, da homotoxicologia, que eu trabalho muito, e a gente conseguir abordar isso tudo com a auriculoterapia, reiki, cristais. Então, eu vou chamando uma série de pessoas, né, de profissionais que têm experiência nessa área, até a gente chegar no físico, falar de detox, de alimentos funcionais, que é o que vão ajudar de trás para frente, né? Mas agora a gente está indo mais na origem de onde as coisas surgem. Então, eu queria que você se apresentasse, depois eu vou mostrar seu livro aqui, maravilhoso. Não sei se você também está com ele aí para mostrar. Bom, Então, fala de você e fala do seu livro. então, eu sou Marcela, sou nutricionista funcional e ativista quântica, né? Na verdade, o intuito do livro é realmente mostrar, o livro chama Fórmula Quântica do Emagrecimento. Por quê? Porque estudando essa parte da física quântica, tal, eu percebi que faltava uma peça, né, fundamental. Porque quando a pessoa ela quer emagrecer, ela sabe, ela vai no nutricionista, ela começa a praticar atividade física, mas ela não consegue manter aquilo, né? Ela não consegue manter a alimentação e manter a atividade física. Então, faltava alguma coisa aí. Então, falta o quê? Hoje em dia, eu acredito muito que o primeiro princípio para você emagrecer é você já se imaginar da maneira que você quer ser, né? Então, eu acho que não é o erro, mas o que falta aí é essa informação que ela está emanando para ela mesma, né? E para o universo, de quem ela é. Então, essa informação não consegue manter esse emagrecimento, né? Porque fica no efeito sanfona, muitas vezes emagrece, engorda. Por quê? Porque a gente tem... Então, o que seria a fórmula? Seria a parte da alimentação, da atividade física e a parte da informação que vibra nas nossas células, no nosso campo quântico, e essa informação que está interagindo com o universo, que está interagindo com a gente mesmo, que vai trazer o que a gente precisa, o que a gente acredita que é a realidade. Porque as nossas células, elas são formadas por nutrientes. E daí de cima para baixo, né, seria... As células são formadas por nutrientes. Nutrientes... Vamos começar de baixo para cima, né? Primeiro a gente tem os nossos órgãos, né? Então as células são formadas por nutrientes. Os nutrientes, as células formam os órgãos e os órgãos estão interligados e formam o organismo. Mas isso é a matéria, né? A base só da matéria. A base para baixo seria o quê? Seria as células são formadas por átomos e esses átomos são formados por partículas subatômicas, né? Que são os prótons, os nêutrons e os elétrons que formam ali o átomo. E isso tem energia, né? O nosso átomo, ele é basicamente só energia. E essa energia, ela vem da onde? Do que nós pensamos e sentimos. A partir do que nós pensamos e sentimos, as nossas células vão ser moldadas de acordo com isso. Então, é muito importante que a pessoa ela aprenda a se enxergar de maneira diferente por conta disso, né? Para que a energia que ela emane através dos pensamentos e dos sentimentos sejam diferentes e que vai moldar essa célula diferente. E a partir disso que a gente chama na física quântica, que é quando a gente tem a intenção, por exemplo, a pessoa quer emagrecer, né? Então ela quer emagrecer, ela decidiu mesmo, porque o primeiro passo é eu quero emagrecer. Eu quero emagrecer. E a partir daí o que os físicos chamam de colapso da função de onda, né? Que quando eu intenciono alguma coisa para o universo, o que é essa sincronicidade? Eu intencionei alguma coisa para o universo, vai uma onda de informação através do meu corpo, através da energia que eu emano do meu corpo. Essa onda de informação, ela vai se conectar a pessoas, situações e acontecimentos para aquilo que eu quero, que eu acredito, de fato, torne-se realidade. Só que muitas vezes a gente fica muito no campo... Por que não acontece as coisas que a gente quer? Porque a gente fica muito no campo do pensamento. E o que vai ditar o nosso destino é o que a gente sente. Então a gente tem que estar sempre conectado com o nosso sentimento. Mais do que o nosso pensamento, é o sentimento. O que eu estou sentindo agora? Eu sinto que eu consigo emagrecer? Se eu sinto que eu consigo emagrecer, ok, eu vou conseguir, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Mas eu ainda não sinto que é realidade, eu sinto que isso ainda está um pouco longe da minha vida. Então eu sei que eu tenho que trabalhar um pouco mais a minha mente para eu acreditar, né? Eu só sou algo que eu acredito. Então,
eu vou dar o meu exemplo, né? Eu sou nutricionista, né? Já tenho Eu ia te aí. perguntar, porque você deve ter inúmeras histórias e casos para contar, né? Então, uma coisa interessante, de duas formas, né? Tanto do paciente, que às vezes ele começa na empolgação, na necessidade, só não consegue manter, mas ele começa. E tem o inverso, tem aquele que não tem força, mas depois que consegue, que começa, vai, né? Então, você tem uma mistura, né, das duas situações, que é o que eu vejo também no consultório, quando os pacientes, ainda mais agora na quarentena, tá todo mundo assim, ai, doutora, ganhei peso, aumentei a minha gordurinha localizada, eu tô mais aqui, tô doida para voltar para fazer as injeções, fazer os aparelhos para perder a gordura. Mas só que a gente sabe, né, que não é só isso, né, Marcela? Se não é questão de eu ir lá só e queimar aquela gordurinha. Porque se a gente não tratar a origem daquilo, pode ser um trauma, que eu acho que você vai comentar isso tudo, ou a parte metafísica da questão toda, a gente vai diminuir, mas vai engordar. Que nem no caso de cirurgias plásticas. Faz cirurgia plástica, faz bariátrica, e muitos pacientes às vezes ficam frustrados cada vez mais porque não têm o resposta, o resultado que queriam, e volta com a problemática. Porque o problema atrás de tudo isso não foi resolvido. E dependendo das fases da vida, parece que isso agrava, porque nós temos as transições de idades, de questões de vida, né? E geralmente na meia idade, né, de 30 e poucos em diante, a partir dos 40, aí que começa a pegar, né? E as crenças, que eu acho que depois você também vai ser bacana você falar da questão dos hormônios, do metabolismo, enfim. Então, acho que você tem muito caso, essa área é muito rica, e é bom a gente já esclarecer nos pacientes aqui que não é simplesmente vou lá, vou fazer uma dieta. Vou lá e vou fazer mais uma atividade física. Porque o que a gente observa é que, assim, a matemática ela não falha, né? Tem uma matemática para o emagrecimento. É comer menos e queimar e gastar mais. Isso a gente já sabe. Agora, o como é que você vai ensinar aqui pra gente, né? Mas nesse meio tem algo muito importante, é o quê? Se as células, né? Porque nós somos chamados de células. Se a gente colocar um microscópio aqui, vai ver um monte de célula aglomerada. Para a célula funcionar, ela precisa do quê? De nutriente. Então, se muitas vezes a gente foca nas calorias, a gente não foca nos nutrientes. Por exemplo, vou trocar uma barra de cereal por um abacate, porque eu acho que o abacate é rico em gordura, tem mais calorias, e a barra de cereal, ela não tem tanta caloria assim e não vai me engordar. Pelo contrário, aquela barra de cereal, ela vai ter compostos ali que inflamam a célula, que intoxicam. E o que a célula vai fazer? Ela não vai conseguir ter o metabolismo dela adequado, né? Então, nessa hora do emagrecimento, o foco tem que ser bastante nos nutrientes, até porque quando a gente vai emagrecendo, as nossas células, elas são... tudo que a gente vai consumindo de toxina fica armazenado ali na célula, né? A gordura, a gente sabe que é um tecido inflamado, e ali, os compostos que são tóxicos, digamos assim, eles são lipossolúveis, eles ficam armazenados no meio gorduroso. Então, quando eu estou no processo de emagrecimento, o que acontece? Essa célula de gordura ela é quebrada e tudo que tem ali junto vai para a corrente sanguínea. Se eu não tiver nutriente para que as reações bioquímicas consigam acontecer e eu elimine essas toxinas do meu organismo, elas vão ficar percorrendo, eu não vou conseguir eliminar aquilo, não vou conseguir, a perda de peso não vai ser efetiva. Então, aí é muito importante. Exatamente, vai continuar com aquela toxina rodando, né? Ela não vai conseguir nem fazer com que a célula consiga queimar, né, essa gordura adequadamente, né? Ela não vai conseguir eliminar aquilo adequado. Então, o foco é o quê? Eu tenho que nutrir as minhas células. E aí que está o X da questão quando a gente fala em quanticamente falando, porque a gente é como se fosse uma rede aqui, que nós todos estamos conectados através dessa rede. A gente não enxerga, mas tem uma rede aqui toda conectada. Então, o que acontece? Quando tem a minha célula, eu tenho que pensar, eu tenho que nutrir as minhas células com alimentos, com nutrientes, né? Porque o nutriente é a chave para fazer com que as reações bioquímicas aconteçam e que eu consiga eliminando toxinas, para que eu consiga, essa gordura consiga ser queimada realmente, sendo eliminada do organismo e tal. E outro fator importante que as pessoas não pensam é a parte dos pensamentos e dos sentimentos, que é essa parte quântica, que é esse pensamento e esse sentimento, ele vibra na forma de energia, na forma de informação. E você está dando ali informação para a sua célula. É como se fosse informação para a sua célula, ou ela vai expandir ou ela vai contrair.
quando ela expande a vida, você consegue fazer com que o metabolismo ele funcione adequadamente. Mas quando ela contrai, e daí é como se a célula também tivesse intoxicada por seus pensamentos e sentimentos. Então, quando a gente pensa nessa parte de emagrecer e pensa no quântico e pensa na matéria e pensa na energia que vibra na gente, que é essa parte quântica, a gente pensa assim, tá, então eu vou olhar no meu dia, como que é o meu dia? Será, não só voltado à alimentação. Será que eu reclamo demais? Será que eu sou pessimista? Será que os meus pensamentos, meus sentimentos, como é que são? Será que o que eu vejo no outro? Eu só estou vendo coisas ruins. Então vai um pouquinho para fora de a gente pensar só na questão nutricional, na questão alimentar. É um dia todo. E isso aí... As frustrações, o que eu não estou querendo digerir, o que eu não estou querendo aceitar, o que eu estou abrindo mão, o que eu estou me privando, o que eu não estou podendo expressar do meu próprio ser, né? Porque metafisicamente a gente vê que tem a ver com esses sentimentos todos. Não é uma fórmula de bolo, mas é uma direção, porque cada indivíduo é único. Então você vai colhendo a história de cada um para poder chegar. Porque, como você estava comentando, a gente tem que tratar o físico, né? O paciente vem, você tem que falar dos alimentos, precisa da dieta e do exercício, mas também uma dieta direcionada, correta, que você estava comentando, deu o exemplo até do abacate. Mas se a gente também não for na causa, ela não vai conseguir manter aquela dedicação, ela vai se boicotar, ela vai se frustrar de novo, e aí o efeito as consequências vão se agravando. E aí quando chega na gente, né, em você e a mim, eu acabo que pego um pouco mais da parte estética ou da parte das toxinas, porque aí começa a vir os problemas, porque quando já está totalmente obstruído, os órgãos já estão lá, a matriz já está tão intoxicada, que eu também preciso, tem os problemas de pele, né? Então, a questão intestinal, o emocional, a pele tá, é um dos sistemas onde eu vou conseguir eliminar, também um órgão de eliminação. Então, preciso que esteja tudo funcionando bem. Então, acaba que chega em você por conta da autoestima, a mim também com a autoestima que eu trabalho, os aspectos físicos, estéticos, literalmente, mas as questões emocionais e todas as toxinas, porque eu preciso melhorar ajudar no metabolismo, para que eu também não tenha todos os problemas de pele, queda de cabelo, porque está tudo interligado. E aí, através da medicina que a gente vai integrando tudo, e a medicina que eu uso mais de biorregulação, que ajuda o organismo a se regular, a gente consegue essa melhora. Mas se eu não tenho esse apoio, esse conhecimento também da questão emocional, das energias, da parte quântica que você está falando, fica difícil. A gente precisa do apoio, né? É multifatorial, então a gente também precisa de multi-especialidades para cuidar. Então você cuida, a gente tem a parte de detox, tem alimentação funcional, tem atividade física. Exatamente, é um conjunto. A psicologia, os florais, a gente vai equilibrando para o ser conseguir se autoconhecer, que é o intuito da gente e o propósito de cada um, né? Que é o autoconhecimento, melhorar a si próprio e melhorar o entorno todo. Porque na verdade as respostas sempre estão dentro da gente, né? Porque o que acontece muitas vezes, essa informação, o que é importante que a pessoa que tenta emagrecer e não consegue tomar as atitudes congruentes com o emagrecimento, ela não se culpe. Porque se sentir culpada por não estar conseguindo também é uma vibração muito baixa para as nossas células, intoxica as nossas células. Então, o que tem? Ela tem alguma informação ali guardada no campo energético dela, através do que ela experienciou ali na vida intrauterina, porque na vida intrauterina a gente tem as sensações do que está acontecendo ali fora e a gente já começa a dar informações sobre aquelas sensações. E depois, ali na primeira infância, ali até os 7 anos de idade, então, tudo que ela foi vivendo até ali, ela foi criando percepções e foi guardando aquilo dentro dela, né? Ela observou o mundo de um jeito e foi criando percepções dentro dela. Então, tem algum motivo que faz com que ela não consiga, digamos, desapegar daquela gordura, né? Que aquela gordura pode ser uma proteção para ela, né? E também tem outras questões que as pessoas acham que a gente só coisas ruins, digamos assim, a gente tem dentro da gente através de traumas, mas não são. Digamos que a mãe, quando criança, falou para a filha assim: ai, que menina que come toda a comida, ela é boa moça.
E ela guarda isso dentro dela. Daí, quando sempre tem comida, o que que ela tem? Ela nem sabe que tem aquela informação. Por quê? Porque aquela informação é na forma de carinho, na forma de amor. Então, o que que ela pensa? Que ela precisa comer toda a comida, porque ela é uma boa garota comendo toda a comida. Então, não é um trauma, foi pelo amor. Então, não foi pela dor, foi pelo amor. Ou se não, por exemplo, aquela situação também que é muito comum, de crianças que a mãe fala assim, ou qualquer pessoa da família, se comer toda a comida tem a sobremesa, né? Então, o que que ela associa? Que o lado bom da vida, quando ela tá muito ruim, quando ela não tá se sentindo bem, o que que ela vai comer? Um doce, algo que, né? Algo que na infância dela remeteu que era maravilhoso, que ela se sentia bem, que era o lado bom da vida, né? Comer o doce, comer a comida, né? Que era um presente aquilo. Então, ela tem inconsciente, ela nem sabe, porque a nossa mente também, né? A nossa mente, é isso importante falar, é dividida em mente, didaticamente falando, a nossa mente é mente subconsciente e consciente. O consciente, ele representa ali 5% da nossa mente. É os 5% que a gente... a nossa razão. Então, a gente acredita que faz as coisas por um motivo racional. Mas não, 95% do conteúdo que está na nossa mente são essas informações que a gente foi guardando ao longo da vida e que a gente nem sabe que está ali e aquilo que guia as nossas atitudes. Então, é esse conteúdo subconsciente que a gente tem que acessar e que ele não está tão fácil para acessar assim. A gente não está acessando, quando eu estou falando aqui com você, eu não estou acessando o meu consciente, o meu subconsciente, eu estou acessando o consciente, a razão, né? Porque existe muito mais coisa que a gente não consegue enxergar. Então, qual que é o trabalho? É realmente você olhar para dentro e começar a rever tua vida. Como é que foi tua vida? Perguntar até para tua mãe, para os seus familiares, como é que foi na sua infância? Quais foram as informações relacionadas à comida ali, né? Se você teve essa parte de comida ser algo relacionado com o bem-estar, né? Ou de repente na sua família não tinha muitas condições de ter comida e agora você tem condição financeira e você acaba tendo condição financeira, acaba consumindo muitos alimentos por conta disso, porque ali você já teve escassez de alimento. Então, tem várias situações que precisam ser olhadas, que vai além da alimentação e da atividade física. Por isso que as pessoas ficam no efeito sanfona. Por quê? Porque ela pensa assim, não, eu vou fazer isso agora e vou praticar atividade física, vou fazer alimentação, mas ela não consegue sustentar porque a informação que tem no subconsciente dela está contra aquele processo de emagrecimento. Para ela, emagrecer não é seguro. Ela tem alguma informação de que emagrecer não é seguro. Então, isso é muito importante as pessoas terem esse conhecimento e não ficarem se culpando por não conseguirem praticar algo que precisa ser praticado. Agora é a hora... Na hora que eu... Estou no meio da tarde. É claro que tem os desequilíbrios de neurotransmissores, por exemplo, no meio da tarde, deficiência de serotonina, né? Então, ali colocar alguns alimentos que são fontes de serotonina, como banana, com cacau, tudo isso e um mel, é uma ótima preparação que vai aumentar a serotonina. Mas mais do que isso, é você focar agora. Eu tô me sentindo mal e quero comer alguma coisa que eu não deveria. Não vou comer e vou olhar para dentro. O que tem dentro de mim que me faz querer comer aquilo? Porque eu sei que comer não é a solução. Eu sei que comer, depois eu vou ficar me sentindo mal, porque eu comi na hora, vai ser gostoso. Nossa, vou me sentir super bem. Mas eu sei que depois vem aquela culpa, né? Por ter feito algo que eu não deveria ter feito. Então, essa hora é a hora de ser forte e pensar, não, o que tem dentro de mim? O que me faz... ter essa compulsão, querer comer algo que eu sei que vai me prejudicar, querer ter alguma atitude que vai querer me prejudicar e não se culpar por conta disso. E essa é a parte quântica dessa informação que vibra dentro da gente na forma de energia, né? Porque energia é uma informação, é isso que a gente está emanando para o universo. Isso é a virada de chave, isso é a virada de chave, né? Quando a gente consegue ter essa percepção. E não só em relação à alimentação, a tudo na vida. Porque você sabe, várias situações na vida vão se repetindo, né? Não é só o efeito sanfona. Várias outras situações em cada pessoa. De repente a pessoa é magra, mas tem outras situações na vida dela que se repetem e que ela não consegue sair desse ciclo. Você sabe que num desses cursos nossos, né, nessa parte mais quântica e metafísica, a gente fez um trabalho e tinha um aluno, um colega de turma mais obeso. E foi muito engraçado, porque fazendo todo o trabalho, a vivência, né, durante o trabalho, inclusive, gente, eu só vou interromper um instantinho, mas eu vou seguir o raciocínio. Esse assunto é interessante. Marcela, a live, quando dá 1 hora em ponto,
ela cai, conexão. Então, se for necessário, a gente faz de novo, a gente volta. Então, por favor, queridos, todo mundo volte conosco, porque a gente vai abrir para as perguntas. A hora que vocês quiserem, já pode mandar uma pergunta ou outra que eu vou anotando aqui, para depois a gente falar. Porque esse assunto ele é muito amplo, ele é profundo. A gente vai falando aqui, dando alguns exemplos, que é a melhor forma da gente, ilustrando, a gente absorve melhor e entende melhor e guarda também, né, o conhecimento. Então, Marcela, se cair, eu vou ficar de olho aqui no horário, eu vou te avisar quando faltar uns 5 minutinhos, avisar você e a todos os nossos amigos que estão aqui, para voltar conosco, se for o caso, e para enviarem também, podem fazer suas perguntas, que a gente vai tentar responder ao máximo que der, tá? Então, comentando, então, um dos próprios alunos, geralmente a gente se trata nesses encontros, né, nesses workshops. E a gente conseguiu chegar ao final ele chegou no final que, assim, ele lembrou que a mãe comentou com ele que ele não foi amamentado. E que ele fazia alergia com tudo quanto era tipo de leite e ele estava perdendo muito peso. Quase perderam ele, que era criança ou bebê, até descobrirem que ele poderia substituir por algum tipo de leite, né? Provavelmente uma soja, mas até descobrir isso foi difícil. E hoje em dia ele descobriu que vem dessa carícia, desse medo de não se manter vivo. Então, acho que ao longo da vida ele foi estocando tanto, porque senão ele ia morrer. Ele ficou com essa imagem gravada do trauma de muito pequeno, né? Nem da infância, acabando de nascer praticamente, né? Até um ano de idade, um ano e pouco. Então, você imagina como a repercussão ao longo da vida, né? E foi chegar aos 50 e poucos anos dele para ele descobrir aonde estava essa questão. E aí você tem que dar a volta à história da roda, né? O negócio já desgringolou tanto, você depois tem que conseguir ganhar o tempo perdido. Mas que tudo também é uma cura, né? A gente tem a doença, cada um tem que estar preparado naquele momento para olhar para aquilo com a ferramenta que tem. Então precisa, às vezes, de uma maturidade. Enquanto você é jovem, você vai fazendo, você tem vontade, tem aspiração, mas chega num determinado momento da vida, com o teu trabalho, com o teu sustento, com a tua família, as mulheres vão ser mães, e os maridos vão casar, né? Dizem que a barriguinha do casamento, a barriguinha da mãe e a barriguinha da aposentadoria, tem até nome, se dá um nome para aquela barriga. Porque você vai inibindo mesmo seus desejos, você vai tendo que abrir mão de questões suas, de hobbies, às vezes, de pensar em você, de se cuidar em detrimento dos outros que dependem de você, né? Então, essas questões de vida atrapalham muito. E eu tinha um caso também interessante para comentar, mas que agora eu me perdi. Mas isso que você falou da gordura é justamente isso, vai criando essa gordura que é uma proteção contra o que está acontecendo ali fora, né? Então, nem com a alimentação a pessoa vai conseguir, porque é algo muito interno, uma informação que ela tem e ela está acumulando aquilo, ela está se protegendo contra alguma coisa que está acontecendo externamente, que é na mente dela, né? Isso é muito importante e o mais fundamental disso tudo é o quê? Tá, eu descobri que eu tenho alguma crença em relação à alimentação, em relação a tudo isso. Não adianta só descobrir, você tem que ressignificar aquilo. Você tem que dar um novo significado. Por quê? Eu tenho um significado. Então, a informação do significado que eu dei, porque lembra que energia é informação, ela está vibrando em mim. Então, eu acredito em algo. Então, aquele algo que eu acredito está vibrando nas minhas células. Então, vão acontecer essa energia, essa informação que eu acredito, que eu estou emanando para o universo. Lembra que ela vai se ligar a situações, pessoas e acontecimentos para trazer mais dessas situações para a minha vida, porque é o que eu acredito que é a realidade. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar essa informação, porque eu vou mudar a energia que emana de dentro de mim e vou me ligar a outras situações. Então, a gente só sabe realmente se a gente conseguiu mudar alguma informação quando a gente vai para a vida e as coisas vão acontecendo na nossa vida de maneira diferente. Então, isso é muito importante. Ressignificar. O ressignificar muda toda a sua vida. Porque algo que parece só alimentar, também que é algo que você não consegue emagrecer por conta de alguma situação que você vivenciou e que te gerou uma percepção da vida que não te favorece, né? Aquilo ali não está só atrapalhando o seu emagrecimento, ele está atrapalhando outras áreas da sua vida. E quando você consegue enxergar isso e você consegue mudar essa informação,
vira uma chave e vários outros setores da sua vida também começam a funcionar de maneira diferente. E esse é o X da questão. Então, a todo momento, a gente tem que viver a nossa vida, ver o que nós estamos nos conectando e ver o que o outro está trazendo de informação para a gente. Porque a informação que o outro está trazendo para a gente é uma informação que tem dentro da gente. Eu me sinto, por exemplo, assim, ó, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que a pessoa tem um namorado, né? E ela se sente assim, todos os relacionamentos dela se sentiu abandonada, se sentiu rejeitada. Ela, ela só se sente assim porque ela tem aquela informação dentro dela. Porque se ela não tivesse essa informação dentro dela, ela não se sentiria dessa maneira. Por que que uma pessoa se sente de um jeito? Eu tô falando aqui, tem várias pessoas nos assistindo agora, certo? Algumas pessoas podem ter pensado, nossa, olha a Marcela como que ela é. Outra pessoa vai ter uma visão completamente diferente. Nem todo mundo vai me ver da mesma maneira, mas eu sou a mesma pessoa. Se eu sou a mesma pessoa, o que que muda? Muda os conceitos que a pessoa tem dentro da mente dela, e não eu, Marcela. Então, ela vai se sentir de acordo com o que tem dentro dela, e não de acordo com o que eu estou falando aqui. Então, isso é muito importante. A gente fica toda hora se olhando para dentro, olha como eu estou me sentindo. Quando a pessoa fala assim, olha como eu me sinto nessa situação da vida, olha como eu me sinto. Por que será que eu me sinto assim? Porque quando eu descubro o porquê será que eu me sinto assim, eu vou perguntar e uma hora a resposta vem dentro de mim e eu vou conseguir virar uma chave gigante da minha vida. Não sei se deu para compreender a grandiosidade que é isso tudo, né? É Que não é complicado. só o emagrecimento. A gente que está mais familiarizado com o estudo, né, com a parte da energia, o átomo, essa questão do mundo mental, que eu comentei, que tudo começa na tua mente, e tudo vai acontecer de tanto você pensar, é a permanência que vai fazer com que aquilo realmente aconteça. Então, as tuas crenças vão determinar o teu futuro. É o que você pensa e sente agora que vai fazer com que você vá colher isso, é a lei da ação e da reação. Então, tudo começa através de um pensamento. Então, a gente tem que orar e vigiar mesmo o tempo inteiro, porque o que eu estou pensando que está me levando a isso? Será que eu estou com um pensamento errado? Poxa, eu já cresci, agora eu já tenho mais experiências para lidar, para ver isso, para olhar para isso. Como que eu vou ressignificar isso, né? Inclusive, eu queria comentar aqui, né? Eu sei que você vai dar algumas dicas em relação a isso. Se alguém já quiser fazer algumas perguntas, não esqueçam que você vai fazer uma vivência conosco, né? Você Sim, vai dar no umas final. dicas e vai fazer um exercício, uma atividade aqui conosco no grupo, viu? Tentem ficar No, até o no, fim. No final, eu vou fazer com que você perceba se você está perto de emagrecer ou se você está longe de emagrecer. E como é que você, se você está longe de emagrecer, como é que você pode fazer para cada vez chegar mais perto através não só da sua alimentação e da atividade física, desse outro lado de energia, né? Fazer a sua energia vibrar da maneira adequada para você conseguir ter esse emagrecimento efetivo aí duradouro para o resto da vida e não engordar nunca mais. E quando o seu paciente chega no consultório com você, qual é a sua abordagem? Como que você comenta, conversa com ele para falar dessa sua linha de raciocínio, para você descobrir os traumas? Como que você vai atuando? Porque esse processo me parece às vezes até mais importante, essa ajuda a fortalecer todo o tratamento, né? Como que Então, você aborda? eu fiz curso também As já de. queixas maiores, eu vejo que alguns pacientes estão numa fase de vida muito complicada, que aí acaba refletindo no físico, seja na ruga, na queda de cabelo, na psoríase, no abdômen mais protuso, na queda da mama, tudo está interligado, né? E às vezes a gente trabalha também com a terapia neural, que mais para frente eu vou trazer um outro colega para comentar aqui, que até as cicatrizes que nós temos no corpo interferem com o nosso campo, não deixando fluir a energia, vai bloqueando, né? Então, é um todo mesmo que a gente tem que ir desbloqueando. Então, a gente consegue com isso atuar nos traumas. Então, por isso que eu estou te perguntando como é que você começa a sua consulta, como que você vai identificando o trauma e você vai atuando. Eu acho que você trabalha com essa questão da hipnose também, né, que você tinha comentado, não sei se você quer falar aqui. Então, tudo começa primeiro na alimentação, de modular através da alimentação, do programa alimentar, de suplementação, o que a pessoa precisa ali no momento para a célula, pensando só na parte de nutrientes para a célula funcionar adequadamente. Aí sim entra a parte da hipnose, porque para a pessoa poder
olhar para dentro, porque a hipnose é isso, ela vai olhar para dentro e ela vai chegar, se ela estiver aberta para isso, porque é importante falar que hipnose não é nada que a pessoa vai sair do corpo dela, vai estar Não, fora. é só você abaixar a frequência da mente, né? Falando em frequência, é como se eu tivesse uma estação de rádio, né, uma frequência que a gente vai dar uma baixada para poder acessar mais o inconsciente, que é onde ficam os nossos registros, as nossas memórias. Porque a gente só tem consciência praticamente de 5%. O restante do iceberg está para baixo, está lá no inconsciente, que é o que causa e que registra tudo. Tudo a gente está. Eu estou aqui falando com você, mas ele está trabalhando na luz, na pergunta, está tudo, né, o que vai Exatamente. ficando. Porque muitos pacientes devem chegar e falar assim: olha, eu já tentei de tudo, estou desanimado, não quero mais, nem sei por que eu estou aqui. Não tem essa questão? Então, daí explica toda essa parte também de como funciona isso, que tem essa parte da mente consciente, subconsciente, que tem informações que estão armazenadas ali na mente subconsciente, que ele foi guardando e ele não sabe quais informações são essas e que ele precisa acessar essa informação, né? Para conseguir realmente desbloquear esse processo de emagrecimento. Então, vai trabalhando nisso, faz a hipnose para a pessoa conseguir descobrir a situação que fez com que ela teve... Porque quando a gente tem algum evento, aconteceu alguma coisa, por exemplo, eu me sinto rejeitada. Foram várias situações que você se sentiu rejeitada, até aquela primeira que foi a base de tudo que você teve essa percepção. Porque uma vez que você sentiu, você está se ligando a outras situações, pessoas e acontecimentos para se sentir daquela maneira. Então, quando a gente faz hipnose, que a pessoa consegue acessar a informação que está no subconsciente dela, ela é visível, assim, ela não vai, às vezes ela não consegue enxergar em cena mesmo, mas ela consegue vir informações na mente dela de situações que aconteceu na vida e pessoas que estavam ali no entorno dela, né? E, por exemplo, ela vê uma situação, sei lá, eu estava aqui e teve uma situação uma vez de uma mulher que chegou e ela viu o quê? Ela viu justamente isso, ela viu a relação dela com essa parte de gordura também tinha relação com o quê? Com acontecimentos que tinham com a família dela, que ela se sentia rejeitada com a mãe, rejeitada, e que parecia que a mãe dava mais atenção para o filho. Então ela chegou numa situação, para o irmão dela. Então ela chegou numa situação dessa, que estava em casa, e que ela estava sentindo que a mãe dela não dava valor para ela, que a mãe dela estava abandonando e que tudo era pro filho dela, tudo que era pro irmão dela, desculpa. Então o que aconteceu? Hoje, o que ela tem? Hoje ela sente, ela não gosta, ela tem repulsa com essa questão de homem, acha que todos os homens não prestam. E olha só, o mais louco disso tudo é que o único homem para ela que, tipo assim, que não trai, que não faz nada disso, que tudo bem, é um bom homem, é o irmão dela. E essa informação que ela guardou foi por conta do irmão dela, entendeu? Porque ela se sentiu que a mãe valorizava mais o irmão do que ela, então ela sentiu que homem não era legal. Mas ela tinha na mente dela que o único homem que estava ok era o irmão, e os outros homens que ela tinha relacionamento durante a vida nenhum prestava, todos tinham traído, tratavam ela mal, abandonavam, tal. E daí aconteceu, a gente chegou e é muito maravilhoso, porque a pessoa ela vê, ela sente aquilo. E daí, e daí o que é o trabalho de quem está fazendo a hipnose? O trabalho é o que é guiar para que ela dê um novo significado para aquela situação. Ela tem que entender que aquilo que aconteceu com ela naquele momento foi uma situação que foi criada por ela, pela percepção que ela tinha da vida, e que o poder é todo dela, ela vai pegar o poder de novo da vida dela, e que ninguém tem o poder de fazer nada para mim que eu não tenha sentido. Ficou um pouco confuso isso? Deu para perceber? Porque é exatamente isso, porque nessa parte, a pessoa que está guiando, ela não pode, assim, ficar com raiva da situação e falar, nossa, é verdade que também está fazendo isso? A pessoa não está equilibrada, né? Tu tem que ser uma pessoa que já enxerga um pouco além disso tudo e que vai dar um novo significado, ela vai pegar o poder dela e vai dar um novo significado à situação, e a partir disso, novos acontecimentos vão acontecendo na vida e ela vai conseguindo seguir esse tratamento alimentar e essa atividade física melhor por conta, olha ali, de situações que não tem nada a ver com a alimentação, que ela se sentiu abandonada pela mãe. Nós somos muito complexos, né? A mente de cada um. Eu tinha um outro paciente, né? Ele gostava muito de comer porque a melhor parte da infância, da vida dele, quando ele ficava triste, era se reunir e cozinhar.
porque a família, que é muito comum, se reúne e todo mundo cozinha. E todo mundo fica horas, passa a tarde, família italiana dele, né? Então tem entrada, tem pasta, ele vai passando, vai passando. Então ele ligou essa questão, é muito comum ligar a questão do afeto com o alimento, né? Exato. É bem isso. Então é como eu falei anteriormente, que não é só por trauma, é por coisa boa que a gente acaba se ligando a comendo em excesso, a ter essa percepção de que o alimento ele dá aquele aconchego, né? Quando eu tô triste, eu vou comer porque eu me sinto aconchegada com a comida, né? Então, o ponto é o quê? O ponto é não se culpar, isso é o melhor aprendizado. A partir de agora, se eu faço alguma coisa, eu não me culpo e eu vou tentar descobrir o que tem dentro de mim. Então, nessa hora que a gente está aí, nessa situação que a gente está passando agora, é a melhor situação para você olhar para dentro e descobrir o que tem dentro de você, né? Porque eu consigo estar mais comigo mesma e muitas vezes eu estou em casa vendo o que está acontecendo na minha casa e tendo as sensações ali da minha família, porque muito vem da nossa família, né? Informações que a gente guardou dentro da gente, da nossa família, do que a gente viveu. Então, isso muda mesmo a vida, sabe? Então, só o resumo então aqui é o que tem que ser feito. Essa fórmula quântica do emagrecimento que eu falo no livro é justamente isso. Pratica atividade física, faz alimentação e procura um profissional que vai te ajudar a acessar essa sua mente subconsciente de alguma maneira, para tirar a informação que você tem lá de dentro e mudar a informação que vibra no seu campo quântico, e você vai mudar a informação que tem dentro de você e que você emana para o universo, e mudar a maneira que você se enxerga, né? Não adianta eu me olhar no espelho e não me achar bonita, né? Que informação que eu estou mandando para dentro de mim? Ainda tem outra questão, que que nosso corpo é formado por praticamente água, e a gente sabe que a água, os nossos pensamentos e sentimentos, eles moldam a molécula da água, né? De acordo com, foi feito estudos já. Então, de acordo com o que eu sinto, eu vou A formar uma informação molécula. toda registrada na água. Exatamente. Então, quanto mais informação eu tenho de que eu não sou bonita, de que eu tô gorda, de que eu tô isso, tô aquilo, tá prejudicando o meu emagrecimento. Então, tem que fazer o máximo. Eu acredito muito, e eu vivo muito assim, de que tudo coopera para o nosso bem. E de que eu vou sempre pensar o melhor de todas as situações. Eu não vou me culpar, não vou falar mal de mim, não vou fazer nada que não seja para o meu benefício. Porque se eu consigo, primeiro o olhar que eu tenho que mudar é o olhar para mim. Não adianta querer ver o bom e o belo nos outros. Eu tenho que ver o bom e o belo em mim mesma primeiro. Se eu consigo ver isso, eu vou me tornar isso porque eu já vejo em mim e vou conseguir ver as situações fora dessa maneira também. E me observar como é que eu estou vivendo o meu dia a dia. Esse é um grande passo para a gente conseguir ter um emagrecimento efetivo, além da alimentação e da atividade física. Eu observo isso, eu lembrei do outro caso que eu também ia te contar, para ilustrar, né? Que era uma paciente que ela era bem acima do peso, sobrepeso, não chegava a ser obesa. E ela começou a paquerar uma pessoa no trabalho, que ela acabou se apaixonando, mas ele só gostava do perfil de mulher sarada e magrinha, né? Então, e ela tinha um perfil, uma estrutura mais larga, óssea, mais pesada, né? Com músculos mais, maiores. E ela entrou numa que ela ia ter que ficar naquele padrão, que é o que ela via que ele olhava e gostava. E ele, lógico, praticava muita atividade física, porque a questão dele era... o importante para ele era o corpo, né? Essa imagem para ele. Então ele fazia tudo para que ele pudesse manter. E aí ela começou a acreditar que para ter o afeto dele, se ela não estivesse dentro daquele padrão de beleza que é o que nós temos hoje em dia, né? Essa perfeição do corpo, que ela não ia conseguir conquistar. Então ela começou a ficar bem neurótica, procurar bastante isso, porque ela achou que ela ia conquistar ele. Ela até conseguiu, saiu com ele algumas vezes, mas como a gente observa esses comportamentos, né, de uma maneira da psicologia e da metafísica, o que aconteceu? Ele é uma pessoa que cultua só as experiências físicas, que é o importante para ele. E não você entrar num relacionamento com tudo que ele está incluso, né? Que você tem o afeto, o carinho, o que é realmente amor. Para ele era mais uma questão sexual.
Então, ela se decepcionou, porque ela viu que não adiantava ela ter o corpo, porque não era o que ela também queria. Ela pôde se perceber, e foi bom para ela nesse sentido, que ela descobriu aquilo que era importante para ela, o que ela realmente desejava de um relacionamento. E aí, com isso, só que ela ficou tão frustrada que ela começou a comer tudo que tinha. Falou assim, então não adianta mesmo, né, questão do corpo. E sofreu bastante, depois ela conseguiu achar um equilíbrio, e nesse equilíbrio ela não emagreceu tanto, ainda continuou no sobrepeso, mas ela conheceu o amor da vida dela, teoricamente, até acho que estamos até hoje. Que foi, e ele não ligava, ele achava até bonitinho ela ser mais cheinha, ele gostava de pessoa mais cheinha, mas o que a pessoa gostava era o interior da outra. Então foi o jeito, o que importava era justamente aquilo que ela estava procurando. Então, enquanto ela estava dando atenção a questão somente física e estética, ela só estava atraindo a mesma coisa do tipo de relacionamento para quem queria só o físico e estético. A partir do momento que ela entendeu que não era só isso, ela conseguiu se equilibrar, se aceitar, gostar mais de si. Foi um processo longo, eu conheço ela já há pelo menos uns 12 anos. Mas nesse período todo eu gosto muito de citá-la porque é possível, né? Mas desde que você faça todo o seu trabalho. E a gente fazia esses trabalhos com ela também de... ela procurou alguns profissionais, trabalhou essa questão da autoimagem, a gente trabalhou com floral. Há pouco tempo até sugeri para ela fazer umas sessões de terapia neural, mas por umas outras questões que a gente também consegue desbloquear essa parte emocional, né, com alguns pontos, e com os florais também. E é um caso que eu adoro porque você fecha bem isso que a gente está aqui conversando, né? Queria que você comentasse também um pouquinho sobre essa questão. Aí o que acontece? Também tem informações dentro dela que ela precisa acessar e descobrir por que que ela tem, por que que ela não está... Ela precisa também... Não é só porque ela encontrou uma pessoa para a vida dela que ela não tem informações que ela precisa trabalhar dentro da mente dela, né? Dentro da mente dela para acessar, para descobrir o que está ali no subconsciente e por que que ela tinha essa percepção antes da vida e essa relação com o alimento. Porque não deixa de ser uma relação com o alimento também, né? Assim, então tá, então eu sei que não é o corpo. O que que ela acredita? Que não é o corpo, mas que é o que tem interno. Só que a gente tem que fazer essa junção, né? Porque o corpo, existe muito, eu acredito também que existe muito uma informação um pouco distorcida, que as pessoas, por que muita gente acha que é fútil ter um corpo legal, ter um corpo bacana? Então isso é uma crença, entende? É uma crença dela também, que é fútil ter um corpo bonito, que é um corpo bacana, que o que importa é o interno, que o que importa é ser inteligente. Mas a gente tem que ter o conjunto todo, a gente pode ser uma pessoa que esteja com o corpo bem, a gente estuda, a gente é inteligente, a mulher não precisa ou ser inteligente ou ter um corpo bonito, porque não é isso. Às vezes a mulher que tem um corpo bonito desvaloriza, não, aquela ali, sei lá, ela casou com um homem rico e tá lá bem, né, com o corpo bonito dela lá, mas ela não é nada inteligente. E a mulher que é inteligente, não, a mulher que é inteligente, tipo, ela não precisa ser bonita, não precisa ser nada disso, não precisa... Bonita não é a beleza, assim, é para todos, sabe? Mas se sente bem, tá com um corpo bonito. Não, tem gente que tem essa crença, eu sou uma coisa ou eu sou outra coisa. Então aí é acessar também essa informação, por que que ela tem essa informação dentro dela, de que o que vale só é o interior, o exterior não vale, entende? Ficou essa informação bem registrada. Daí o que aconteceu, essa informação que tem dentro dela, se ligou com a informação de outra pessoa que também pensa desse jeito. Porque como você falou assim, ele até acha bonitinho isso. Então ele também tem essa informação dentro dele que o que vale é o interno. Mas quando a gente consegue somar tudo e quebrar essas crenças que nos limitam, a gente voa mais na vida. A gente consegue se sentir muito melhor do que a gente se sente realmente. Então tudo vai da maneira como a gente interpreta a vida. E aí que tá. Todo esse banco de dados é porque como se a gente fosse um computador, né? A gente tem a nossa base ali, que é o hardware, que é o corpo do computador, ali a máquina, e a gente tem os softwares. Então, qual o software que ela armazenou dentro dela para acreditar que o que vale é só o interno, não é o externo, entendeu? Então, o que ela tem que fazer? Mudar essa informação. A gente tem que pensar assim, nossa, eu tenho essa informação... Por exemplo, Marcela, penso dessa maneira. Mas por que que eu penso dessa maneira? Eu vou atrás dessa informação. Por que que eu penso? Porque eu sei que aquilo lá também não vai me favorecer 100% na minha vida. Porque, querendo ou não,
a gente busca outras coisas, mas a gente esconde da gente mesmo o que a gente busca, né? A gente pensa assim, ai não, tá tudo bem, tá ok, tá assim, é só o interior, tá? Então, o exterior não tá tão bem, mas o interior tá bem, eu tô ali com uma pessoa que me aceita, digamos, do jeito que eu sou e tal. Então, eu tô bem assim. Mas se a gente for cavar bem fundo, tem informações dentro dela que ela também não se sente 100%. Isso não significa só para quem está acima do peso, para quem está magra também. Tem gente que está magra e tem informações de que ela precisa ser magra, mas ela não é saudável, entende? De que só o externo adianta e que aí é o contrário, né? Ela tem informação de que ela tem que cuidar do externo e que o interno não importa tanto. Então é uma informação diferente dessa, mas é uma informação também que foi um software que foi instalado na mente dela. Então, eu acho que quando a pessoa consegue ter essa visão de o que ela pensa, ela foi condicionada a pensar daquele jeito, eu falo assim, nossa, então eu preciso mudar isso dentro de mim, essa informação. Por quê? Porque eu sei que eu vou conseguir acessar outras coisas na minha vida e vou me sentir melhor comigo mesma 100%, sem fingir muitas vezes para mim mesma que as coisas estão bem. Faz sentido isso para você? Mas o que eu até comentei dela, porque como eu conheço há um tempo, a gente vai, mesmo vendo, sei lá, a cada 3 meses, a cada 6 meses, uma época mais vezes, dependendo do tratamento ou não, eu consegui observar. E esse novo namorado, você comentando que ele também atraiu, porque ele também tinha, ele estava bem cheio na época e ela falou, não, você precisa se cuidar, você tem que cuidar do seu corpo, você tem que ter um corpo mais bonito, saudável, não tem nenhum problema. Então, ela conseguiu, depois disso tudo, ela foi por um lado, depois ela foi tendeu para o outro, né, para o excesso de tudo ou nada. Depois ela conseguiu achar um equilíbrio e ainda conseguiu ajudar outras pessoas também, como o próprio namorado dela. Então, hoje ela está feliz, está satisfeita, ela se cuida, ela presta atenção na alimentação. Porque uma coisa melhorou a questão do trabalho, que ela também não era satisfeita. Então, tudo isso não é só uma questão de emagrecimento. A Não. autoimagem, ela interfere em todos os tipos de relacionamento, né? Então, às vezes, o trabalho, tudo, o entorno não vai bem. Então, a parte financeira. Porque isso que você falou da autoimagem é muito interessante, porque a autoimagem não é só como eu me vejo no espelho, é como eu me vejo, a minha autoimagem. Em qualquer situação da minha vida, no meu trabalho, qual é a minha autoimagem no meu trabalho? Qual é a minha autoimagem com as minhas amizades? Qual é a minha autoimagem que eu vejo no espelho? Então, na verdade, a autoimagem é como a pessoa se enxerga. Tanto que tem casos de pessoas que são magras também, que se olham no espelho e se veem gordas. Então, qual a autoimagem que ela desenvolveu na mente dela? Então, a autoimagem é tudo na vida. A gente precisa criar uma autoimagem positiva o tempo todo da gente está criando uma autoimagem positiva. Trocar aquilo que a gente olha, que a gente enxerga e sempre pensar, como eu falei, positivo da gente mesmo. A gente tem que ser o nosso maior, não pode deixar que o mundo externo nos diga como que a gente tem que ser. A gente tem que, se a gente cria uma autoimagem positiva, consequentemente, a gente vai atrair essa autoimagem para a gente mesma. A gente só pode ter aquilo que a gente acredita que a gente é, né? Então, como é que, por exemplo, no emagrecimento, como é que eu vou conseguir emagrecer se eu não consigo nem me imaginar magra, por exemplo? Eu nunca vou conseguir realmente. Quando eu conseguir emagrecer, chegar no meu peso, pode ser que eu consiga. Mas o que acontece? O cérebro, ele já vai ter aquele caminho neural de que eu sou daquele jeito que eu acredito que eu sou. Então, eu vou retomar o peso perdido novamente. Fica no efeito sanfona. Porque a minha autoimagem é de uma pessoa que está acima do peso. E não é, eu não consigo me enxergar como uma pessoa magra que eu estou vendo agora. Eu só me enxergo como aquela pessoa que eu era anteriormente. E essa sacada também é muito importante. A autoimagem é tudo na vida e não só em relação à perda de peso. É em todas as áreas da nossa vida. Do jeito que a gente se vê, mesmo que não seja realidade ainda, mas a gente se enxerga daquele jeito. E se a gente se enxerga daquele jeito, o universo ele vai se configurar para que aquilo que a gente já sabe que a gente se torne realidade visível aos nossos olhos, assim, digamos assim. E você falou que queria fazer um exercício, né, justamente para ensinar as pessoas com essa questão da autoimagem. Nós estamos com 54 minutos, em algum momento vai cair a conexão, então convido a todos a voltarem conosco. É só o tempinho de eu reconectar, a Marcela entrar de novo. Aí vocês podem fazer algumas perguntas.
E fazer o exercício conosco. Ela termina de dar algumas dicas e a gente finaliza, para não ficar Então muito tá. cansativo. Mas enquanto isso, Marcela, a gente vai comentando, só vou deixar mesmo um exercício para você fazer daqui a pouquinho, né? Mas aí você trabalha com esses exercícios de mentalização durante a sua consulta também. Não só a mentalização, porque Vem, eu não acredito que eu vou chegar, sei lá, em 60 quilos. Mesmo assim, ela insiste na visualização. Até que ela consiga fazer esse caminho neural. E isso é muito importante do caminho neural, por quê? Porque é algo que a gente, quando a gente. Não adianta eu vou mudar a alimentação. Eu faço um dia, no outro dia eu não faço. O caminho neural é como se fosse mesmo um mato que crescer. O mato que eu sempre corto da mesma maneira. Então, se eu sempre estou tomando as mesmas atitudes diariamente, eu já cortei o mato da mesma maneira e aquele caminho neural que está acontecendo. Então, quando eu começo a ter novos comportamentos, eu não estou com o meu caminho neural fortalecido para esse novo comportamento. Eu tenho que deixar aquele mato crescer para cortar o mato de outra maneira e o meu caminho neural ali. Opa, aí tem que, no começo, a gente tem que se forçar a fazer algo que a gente não está acostumado a fazer para acontecer justamente isso, para fazer um novo caminho neural no nosso cérebro e aquilo já fazer parte da nossa vida e do nosso hábito, né? Então, essa parte do caminho neural é muito importante. E essa parte do caminho neural, como a pessoa se enxerga, ela é uma bússola, né, do que vai acontecer realmente, o resultado que ela vai ter esteticamente falando, né? É uma bússola do caminho que ela é a mesma coisa que eu vou para casa. Eu sempre pego o mesmo caminho para ir para casa. Já estou acostumada, eu nem penso mais naquilo, né? Eu vou pelo mesmo caminho e vou. Então, a gente tem que, no nosso cérebro, para as coisas que a gente não está acostumado a fazer, como alimentação e atividade física, se forçar no começo a fazer. Para quê? Para o meu cérebro entender que esse é o novo jeito que eu vou começar a agir. Então, hoje eu não estou afim, mas eu vou fazer. Amanhã eu vou fazer. Pelo menos 21 dias aí, fazer todo dia para criar essas novas conexões neurais. E não só isso, a gente quer criar as novas conexões, né, neurais, no nosso dia a dia, isso é uma sacada muito grande. No nosso dia a dia, a gente tem que fazer coisas diferentes. Por exemplo, eu estou acostumada a usar o relógio de um lado, eu vou usar o meu relógio do outro lado. Por quê? Porque eu quero mais informações diferentes, porque eu quero perceber o mundo diferente do que eu percebo. O mundo que eu conheço, eu já conheço. Eu quero começar a ver de outra maneira. Então, eu tenho que ter atos que façam com que aquilo que eu já estou acostumada a fazer de um jeito, eu faça de outro jeito, para as minhas conexões neurais começarem a entender que elas podem trabalhar de outra maneira. Isso é muito importante. Olha como a gente sai da alimentação para entrar na alimentação de novo e no emagrecimento. Então, não é só na alimentação e na atividade física, é tudo que eu faço no meu dia a dia. Eu vou tentar fazer diferente as coisas que eu estou acostumada a fazer, para criar novas conexões neurais aí no meu cérebro e eu conseguir ter outras percepções da vida, né? Você comentando isso, eu me lembrei de um caso também que foi tratado num desses workshops nossos metafísicos, e foi interessante que a palestrante comentou exatamente isso, porque como tudo, né, no mental, começa no mental, então, por exemplo, e geralmente as pessoas nós somos muito criativos, né, e muito mentais, então a cabeça vai criando, você vai continua pensando. Então, exatamente como você falou, não está com vontade, vai. Por quê? Porque se você fica pensando já no dia anterior, é melhor não pensar nada, ou cancelar, enfim, tem algumas técnicas, né, Marcela, que a gente usa para ajudar. Mas se você fica assim, só de você ficar imaginando o quanto você vai se cansar, o quanto o teu dia vai ser difícil, o tanto de coisas e você vai ter que dar conta, o que acontece? Teu organismo entende que ele precisa estocar mais comida, mais energia, para ele poder dar conta daquele dia exaustivo que você vai ter. E aí o que acontece? Você chega naquele dia e não faz, não usa, né? Não segue aquele roteiro que você tinha de gasto energético. O que acontece? Você começa. Então, eu estava comentando dessa questão da gente acabar estocando, porque você pensa, imagina tanta coisa, seu organismo se prepara, estoca, você não gasta e engorda. Então, a importância de exatamente a gente tomar cuidado com o que pensa, com os sentimentos, porque
o organismo ele tem essa capacidade de fisicalizar tudo, né? Sabe uma coisa legal? Quando a pessoa tá assim, quando eu tô assim, eu falar assim, eu estou viva no aqui e agora. É o aqui e agora que tá importando. Não mais nada importa. É só o que eu fizer aqui e agora. O que eu tenho que fazer agora? Vai lá e faz o que tem que fazer agora. É claramente vai sempre querer nos levar, né? Não é uma coisa tão simples de, não, vou fazer o que tem que fazer agora, simples, eu vou lá e faço. Não, a mente vai querer voltar para toda aquela cena, para toda aquela imaginação, para tudo aquilo que tá dentro. Não, mas eu vou voltar. É um exercício, né? É um exercício que tem que fazer o tempo todo. Vou voltar, tipo, eu tô aqui agora, não adianta. E o que eu tô vivendo aqui agora, o que eu tô pensando aqui agora, o que eu tô sentindo aqui agora, é o que vai criando a minha realidade no dia seguinte, é o que vai criar o meu corpo no dia seguinte, é o que vai moldar o meu corpo no dia seguinte, é o que vai moldar as minhas atitudes no dia seguinte. Então, o que eu tenho que estar fortalecida? No aqui e agora, sempre, né? Para poder amanhã colher os melhores frutos do que eu tô colhendo hoje. Isso é muito importante, a questão da presença, né? Do que está acontecendo agora no momento, né? Não ficar muito querendo imaginar o amanhã, o depois, tudo que tem para fazer, né? Porque quanto mais, isso é muito importante, porque quando a gente fica nessa movimentação de estresse, porque é um estresse para o organismo, né? A gente sabe que nesse estresse mental, fora essa parte de energia que a gente faz com que a célula se contraia, e quando a célula se contrai, daí ela não tem vida, né? Ela está contraída, ela não vai para frente, ela não vive. Mas a gente sabe também que o que aumenta o que? Cortisol, que o cortisol é o hormônio que faz com que a gente em excesso ali, aquele hormônio do estresse, né? Que faz com que a gente acumule gordura. Então, se for facilitar, pensar assim, opa, agora eu estou indo para o futuro, se eu for para o futuro, o que eu vou fazer? Eu vou desequilibrar o meu organismo e vou engordar? Que pense assim, né? Tem que pensar em algo que vai te favorecer. Sempre algo que vai favorecer a sua vida para ser mais leve. A gente tem que viver na leveza. Se a gente quer um corpo mais leve, a nossa mente também tem que ser leve. Tem que trabalhar o tempo todo essa leveza mental, assim. Isso é muito importante que você falou, do não ficar pensando no amanhã e não ficar pensando no que passou também. Porque se eu fico pensando no que passou, eu vou estar sentindo daquele jeito. O foco é que eu vou me sentir bem o tempo todo, não importa o que aconteça. Então, se eu estou focada no que aconteceu no passado, eu não estou me sentindo bem, porque eu estou revivendo uma situação que aconteceu. No mundo quântico, tem muito isso. Tudo vibra no aqui e agora. Não existe futuro, não existe passado. Tudo existe só no presente. E o que eu vibro agora é o que está acontecendo no agora. A nossa mente não sabe o que é realidade, do que não é realidade. Aquilo que eu estou pensando, tanto que algo muito importante é o que a gente assiste, né? O que a gente assiste, o que a gente está escutando, o que a gente está vendo. A nossa mente não sabe se aquilo é real ou imaginário. Se eu estou vendo um filme triste, por exemplo, para minha mente, não é que está acontecendo aquilo com a outra pessoa, está acontecendo aquilo comigo. Se eu estou vendo algo que não é legal, se eu estou escutando um monte de notícia que é muito ruim, a minha mente não sabe que não é com aquilo comigo, porque eu estou sentindo aquilo, eu estou pensando aquilo, meu sentimento está voltado para aquilo. Então, essa hora é a gente também ter essa virada de chave de que o quê? Eu vou ter a minha volta e vou assistir só aquilo que vai me trazer sensações boas. Porque tudo vibra no aqui e agora. Se tudo vibra no aqui e agora, o que eu estou sentindo vai ditar o meu comportamento também. Então, eu tenho que ficar muito atenta quanto a isso. E isso traz uma leveza mesmo, assim. Eu vivo minha vida assim, né? Eu vivo minha vida um pouco meio que fora, assim. E eu sinto que isso faz total diferença, né? Então, até essa questão que você falou, assim... quando a gente passa os 35, chega nos 40. Eu Fala tenho um... isso agora das crenças da menopausa, porque eu engordei por conta dos hormônios, e que é uma crença, mas a gente vê isso realmente no consultório acontecer, né? Quando você começa a entrar nessa questão do climatério, e é uma crença coletiva muito grande, e parece que a pessoa, quando chega nessa idade, já sabe que aquilo vai acontecer, então, já que ela pensa e acredita naquilo, é o que provavelmente vai acontecer, né? e é uma crença coletiva. A menopausa, o metabolismo devagar, minha família toda é obesa, então comentar um pouquinho isso é o que eu ia te perguntar agora também. Então, a gente primeiro tem que ter a ideia de que a genética, ela corresponde só a 30% do nosso destino. A genética não prediz o nosso destino, que a gente tem, vai acontecer isso porque aconteceu isso com a nossa família.
Não, por exemplo, tem o metabolismo lento. 70% é moldado pelo ambiente. E esse ambiente é moldado pelo nosso pensamento e sentimentos também. A gente sabe que a gente muda a bioquímica da nossa célula. A partir, a gente já tem ali a biologia da crença, né? Já tem estudos comprovando Sim, isso, super que, bacana. que o que a gente pensa exatamente, que o que a gente pensa e sente molda a nossa célula e vai moldar o nosso DNA também ali, né? Então, o que a gente tem que pensar é isso, que estar acima do peso não é, você não está fadado a estar em cima do peso. Você cria o seu destino diariamente. E se eu crio o meu destino diariamente, eu consigo mudar também o meu metabolismo celular. Isso é algo assim que a pessoa tem que ter em mente. Então, toda vez que vier uma crença de que eu não consigo emagrecer porque meu metabolismo é lento. Não, ela colocou na cabeça dela que o metabolismo é lento. E como ela colocou na cabeça dela que o metabolismo é lento, a célula dela vai se moldar para, de repente, ter um metabolismo lento. É isso que ela vai ver quanto o que a gente acredita é aquilo que a gente vive. Né? O observador, no caso na física quântica, ele cria a realidade dele a partir daquilo que a gente observa, né? Então, o que eu estou observando? É legal isso colocar no papel. Agora é uma atividade para as pessoas fazerem. Tá, vamos lá, vamos começar. O que eu penso sobre emagrecimento? Eu penso Então, que emagrecer... é para a gente Eu... fazer agora? Então, É, fala para todo mundo. então, essa atividade é muito legal porque você vai ver o que está dentro de você e a partir disso você vai mudar essa crença, porque é crença, não é verdade. É o que você acredita que é verdade. Eu vou dar o meu exemplo. Eu tô com 38 anos e eu não acredito que... Eu acho que eu vou cada vez melhor com o passar da idade. Eu não acho que... Não tem problema nenhum que chegar aos 40, 45. Pelo contrário, assim, eu tenho esse projeto 40 melhor que 30 porque eu tenho essa crença de que vai passando a idade e eu vou ficando melhor com o passar da idade e não vou piorar. Então, tudo que você pensa a respeito de envelhecer, a respeito de emagrecimento, é aquilo que vai se tornar realidade. Então, agora você vai pegar o papel e vai colocar no papel tudo que você acredita sobre emagrecer. Eu acredito que eu tenho metabolismo lento, eu acredito que eu tenho um problema de tireoide, né? Que eu tenho meu problema de tireoide. Que é muito difícil deixar de comer as coisas. Como é que eu vou recusar uma comida? Eu vou passar como mal educada? Se alguém me oferece alguma coisa e eu recuso, eu sou mal educada, então eu não posso recusar algo que me oferece, né? Então, tudo que eu tenho em relação à comida, que é difícil, que é isso e aquilo. E a partir disso, você vai destrinchando todas as suas crenças em relação à alimentação. E é muito importante também essa crença. O que faz bastante a pessoa não conseguir perder peso é algo... Se ela se sente, ela vai começar também a sentir a vida dela, o quanto ela se sente abandonada, o quanto ela se sente rejeitada perante as situações. Sabe assim, tipo, sei lá, você mandou uma mensagem para um amigo, o amigo demora para te responder, você fala, nossa, será que ele tá bravo comigo? Você se sentir rejeitada? Alguém não te responde, alguém responde de uma maneira meio torta para você, fala, nossa, sabe assim? Alguma Então, coisa errada? eu fiz alguma coisa errada? Não, não é estar com você. O que está com você é só a maneira que você se sente. Ninguém faz nada para ninguém. Esse é o primeiro princípio. As pessoas só fazem o que tem dentro delas e elas acreditam. Como você se sente é o presente para você, como você se sente. Por quê? Porque daí eu começo a perceber que eu não me sinto só abandonada ou rejeitada, tipo, no meu relacionamento. Eu vou começar a ver que no meu relacionamento amoroso, digamos assim, eu vou começar a perceber que em outros setores da vida eu me sinto assim também. Então, quer dizer que está dentro de mim. Então, você vai começar a notar tudo que você sente. E aí, o que você pode fazer? Algo sozinho em casa, né? Para tentar acessar a sua mente subconsciente. Você pode fechar os olhos assim e pedir, subconsciente, me leva a relaxar, respirar fundo e fechar os olhos, falar assim, subconsciente, me leva a... Quando estiver sentindo a sensação, subconsciente, me leva a primeira vez que eu senti isso. E você vai fechar os olhos. Pode ser que não venha dessa vez a resposta. Pode ser que a resposta venha num sonho, porque o sonho, o que acontece? Quando a gente sonha, é a hora que a informação que está no nosso subconsciente vem para nossa mente. E os nossos sonhos são através de arquétipos. Então a gente começa tanto que o sonho é meio louco, né? É meio assim, a gente sabe aquele sonho meio Não louco, tem assim? controle, né? Exatamente. Nossa, olha só, eu sonhei com nada a ver que eu estava,
sei lá, num carro que estava com o pneu furado e de repente eu estava no meio do mato. Isso são os arquétipos, que são a representação das figuras, né? A gente, por exemplo, o símbolo da Coca-Cola ali, a gente não precisa saber que é Coca-Cola, só da gente ver o símbolo a gente já sabe o que que é, né? A cadeira, a gente vê uma cadeira e a gente sabe o que é a cadeira. Então, o arquétipo é a primeira formação de tudo. Então, os nossos sonhos, eles vêm na forma de arquétipo, de imagens. E isso nos diz, e muitas vezes quando a gente começa a pedir para o nosso subconsciente, me mostra a primeira vez que aconteceu isso, me leva a primeira vez, vem no sonho alguma cena que aconteceu com você na sua vida. E que você dá uma virada de chave. Ou às vezes você está andando de carro, você está andando na rua, você está em casa, cozinhando, você está tomando banho, vem na sua mente uma situação que você vivenciou, né? E que te trouxe aquela informação que hoje você tem hoje a respeito da vida. E uma coisa muito importante também, por isso que muitas vezes as pessoas chegam em casa e fazem o quê? Ligam a televisão. Ligam a televisão para fazer o barulhinho e não ficar no silêncio. Isso é péssimo, porque você não tem o contato com você mesmo. Você está só... E quando você está nesse estado... Cheguei em casa e liguei a minha televisão e comecei a assistir, coloquei no jornal lá, só estou assistindo notícia ruim. E fui lá lavar a louça, fui lá preparar minha comida. Mesmo que você não esteja focado naquilo, prestando atenção, assim, a sua mente está no estado hipnótico, porque você está focado lavando sua louça, mas aquela informação está entrando na sua mente. A mesma coisa dormir com a televisão ligada. Na hora de dormir, é a hora de ter bons pensamentos e bons sentimentos, porque a hora de dormir, aquilo que tem na sua mente é que vai também criar o seu novo dia, suas atitudes para o seu novo dia. Então, a minha dica é essa, anotar no papel tudo que você sente em relação ao mundo, tudo que você se sente em relação ao outro, o que o outro faz você sentir, você tendo essa percepção de que ninguém faz você sentir o que já não tem dentro de você, ninguém é capaz. É como eu falei, tá? Estamos nós duas aqui, de repente, alguém fala alguma coisa, eu vou sentir de um jeito e você vai sentir de outro jeito completamente diferente. De repente eu vou falar, nossa, é verdade, olha como que ela falou legal, e você vai falar assim, nossa, que grossa que é essa pessoa. Entendeu? Então, o jeito que o outro se expressa ou que o mundo nos apresenta e a gente se sente daquela maneira é algo que tem dentro da gente. A partir da gente saber que aquilo tem dentro da gente, o que a gente faz? Tá, eu sei que eu tenho esse sentimento de abandono, de rejeição, que isso é um sentimento muito grande para acumular gordura e não perder, porque você não quer se livrar daquela gordura, porque você se sente abandonado, se sente rejeitado. Aquilo lá, querendo ou não, é um conforto para você, aquela gordura. É uma proteção, exatamente, é uma proteção. Você não sabe como se proteger do externo, você usa essa camada protetora. Exatamente. Então, se perguntar, subconsciente, o que eu tenho, qual foi a primeira vez que eu senti isso? E a partir disso, esperar a resposta. Não vai ser no primeiro momento? Não vai ser. Você está treinando a sua mente. Não vai ser no primeiro momento. Mas vai chegar uma hora que vem uma sacada. Nossa, olha que eu lembrei que quando eu tinha, sei lá, tal idade, aconteceu aquilo. Entendeu? Daí vem na sua mente, aí vem de você ressignificar. Sozinho, como é que você pode fazer? Você pode. E lembrando que tudo vibra no aqui e agora, o que eu faço, então? Eu lembrei uma situação de que eu vivi. Então, não adianta assim, vou ressignificar, lembrei tá, da situação, dei um novo significado, olhei aquela situação de outra maneira. Não. Você tem que sentir aquilo, porque o sentimento que tem que estar presente naquele momento para você mudar aquela informação. Tem que deixar aproveitar a oportunidade. Exatamente, aproveitar a oportunidade. Então, eu vou sentir aquilo e vou voltar. Sei lá, eu voltei numa situação que eu estava ali, como eu contei dessa situação, que ela estava ali com a família tal, e ela percebeu que a mãe estava dando mais atenção para o irmão e que ela estava se sentindo abandonada. Aí ela volta naquela situação, ela vai olhar adulta agora, né? Com essa nova consciência que ela tem, ela vai acolher essa criança. Então eu vou acolher a minha criança e vou falar assim, não, eu tô aqui com você, tá tudo bem. O que você quer fazer nessa situação? Você quer xingar? Você quer brigar? Você quer fazer o quê? Pôr para fora essa energia, porque muitas vezes a pessoa não colocou para fora essa energia e essa energia estagnou no organismo. E também estagna na forma de doença, muitas vezes, porque fica a energia concentrada em um lugar só. Eu não pus para fora quando eu precisava colocar. Então faz, o que você tem que fazer? Quer xingar, quer brigar com a tua mãe, quer falar pro teu irmão, xingar do que for, colocar para fora, faz isso. Beleza, fiz isso, tirei todo aquele sentimento que estava dentro de mim quando eu era criança. E daí o que eu vou fazer agora? Tá, você já fez. Mudou a situação? Não, não mudou. Então tá, então vem aqui. Agora Marcela adulta,
vai conversar com a Marcela criança e vai falar o seguinte: olha, o poder é todo seu. Você agora, o que você vai fazer? Você sabe que essa situação, quem criou foi você, você se sentiu dessa maneira. Então, você vai pegar o seu poder que você entregou para o seu irmão, que você entregou para sua mãe, e vai colocar dentro de você de novo. E você vai entender que essa situação, aconteceu isso, mas essa situação você consegue ver de outra maneira. Então, agora você vai fortalecer a situação de outra visão ali, com você sendo adulto. Mas uma questão também muito importante é o seguinte: não adianta você fazer isso se você chegar lá numa situação e você não tiver essa consciência de que você cria a sua realidade, de que a situação aconteceu porque tinha alguma informação dentro de você, e você chega lá e a sua adulta de agora fica revoltada com aquela situação que aconteceu com você, entendeu? Porque não muda nada, porque você continua revoltada. Então, todo o princípio tá: tudo bem, eu criei aquela situação, eu vou dar uma nova informação e vou conversar com a minha criança de que não, as coisas não são daquele jeito que ela percebeu. De que não, que o irmão, de repente, naquele momento, estava precisando mais da mãe. Ela não estava abandonada, ela estava ali brincando, tal. A partir do que aconteceu naquela situação, você vai dar uma interpretação para aquilo, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente tem que fortificar essa ideia de que o poder que tá é todo meu e que ninguém é capaz de fazer me sentir nada, para quando eu chegar para ressignificar aquela situação, eu sou uma adulta consciente, eu sou uma adulta equilibrada, eu não estou desequilibrada. E não vou jogar aquilo ali como se... Continuar com a mesma informação que eu tinha antes, sabe? Isso é muito importante. Não sei se ficou algo bem entendível, assim, se na prática as pessoas vão conseguir, de acordo com o que eu falei, porque isso é muito importante, a gente ter essa percepção, sabe? Não adianta o adulto revoltado voltar como se ele fosse uma criança ali e enxergar a situação da mesma maneira. Você precisa mudar primeiro conceitos dentro de você, de que você é o ator principal da tua vida. Você é o responsável, autorresponsabilidade. Se a gente não é autorresponsabilidade, se a gente não acredita que a gente vai co-criando, né? Porque tudo já existe aí, então a gente só vai trazendo as situações para a nossa vida. Se a gente acha que não é responsável, a gente acha que o que é? Tudo é obra do acaso, né? Eu vou dar um exemplo assim, tem muitas pessoas que falam: nossa, com essa história agora de eu co-crio a minha realidade, né? Tipo assim, então o que as pessoas pensam? Ah, eu consegui um emprego. Nossa, parabéns, mérito seu, você conseguiu. Eu fui despedida. Nossa, que sacanagem, te despediram. Olha, joga a responsabilidade em cima do outro, né? Mas então tem duas situações: ou eu crio tudo ou eu não crio nada, não existe meio termo, né? Ou as coisas acontecem por mérito meu, ou não acontecem por mérito meu. Eu vou vivendo como obra do acaso. E como a gente acredita que, através de estudos científicos, existe esse mundo de energia, esse mundo quântico, onde nós todos estamos conectados, nós todos estamos conectados com as situações que a gente mesmo está criando na nossa vida. Se a gente tem essa percepção da vida, a gente sabe que a responsabilidade de mudar qualquer coisa na nossa vida é nossa. Já pensou que horrível se dependesse de você mudar alguma coisa da minha vida? Entendeu o que eu tô falando? Como é que eu ia conseguir mudar algo se depende do outro mudar alguma coisa da minha vida? Não existe. Ou a gente pensa para um lado ou a gente pensa para o outro. Ou a gente cria tudo, ou a gente não cria nada. Então, o primeiro princípio é isso. E se eu conseguir também desenvolver essa gordura em excesso no meu organismo, eu sou capaz de mandar essa gordura embora. Eu só preciso me alinhar internamente. Isso é lindo. Não é maravilhoso você saber que você é capaz de mudar o seu destino e que você não está fadado à genética? Não é maravilhoso isso? Porque se eu estou fadado à genética, quer dizer que se alguém na minha família teve alguma coisa, não posso fazer nada porque minha família tem colesterol elevado, né? Isso é muito, né? Eu tenho problema de colesterol, exemplo, elevado. Então quer dizer que minha família toda tem, eu tenho colesterol, então não posso fazer nada. Se acomodar isso, não é também? Não posso fazer nada porque vem de família. Então, ganho tudo, né? Você falou tudo. Isso é maravilhoso, porque é o ganho secundário. Então, tudo na nossa vida você tem que ver isso aí. Se eu não estou conseguindo perder peso, tem algum ganho secundário que eu não consigo perder peso. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, assim, ó, parece algo que... E o ganho secundário não necessariamente é uma coisa positiva. Pode ser agredir alguém, né? Mas no fundo é tudo, a gente está se autoagredindo. Então o perdão também é uma dica do auto-perdão, o orar e vigiar seus pensamentos, o perdão. Tem algumas coisas que depois eu complemento, mas deixar você no seu raciocínio. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, ó, de uma pessoa que de repente não tem o afeto das outras pessoas
e ela fica doente. E ela fica doente, ela não consegue se curar. Ela mesma não quer se curar, por quê? Porque no momento que ela ficou doente, ela começa a ter o afeto, começa a família ir visitar, começa a família procurar, começa mais pessoas ficarem, como é que você tá, tal. Então ela tem o ganho secundário de ter o afeto das outras pessoas e por conta disso ela não consegue se curar, porque aquilo é mais importante para ela. Então tudo na vida que a gente não consegue conquistar é porque a gente tem um ganho secundário por trás. Isso é outra atividade. Então, a primeira atividade eu vejo quais são as minhas crenças, o que eu penso do mundo, como é que ele funciona. E o segundo é, o que eu ganho com isso? Isso é muito importante. O que eu ganho em estar acima do peso? Sabe? O que eu ganho? Porque com certeza tem um ganho secundário por trás. É um exemplo, eu tive um paciente que não tem a ver com peso, mas como se aplica para tudo, ele fazia um ambulatório de úlceras, né, de feridas por muito tempo. E alguns pacientes nunca fechavam. E era justamente isso. As questões eram variadas, ou era porque só assim a família tinha um cuidado, levava, o médico cuidava, ele se sentia amparado. Outros era para incomodar um pouco a família, porque, enfim, outras questões. Mas o mais interessante é que ele não podia, ele estava gostando de estar em casa e estar recebendo dinheiro do governo, sem precisar trabalhar, porque a qualidade dele de vida melhorou. Então, aquela ferida estava fechando e ele começou a não ir, a faltar no tratamento, porque, na verdade, ele não queria que fechasse. Porque se fechasse, ele ia ter que voltar a trabalhar. Só que ele não fazia, ele não sabia disso totalmente consciente, né? Aí a gente vai descobrindo e vai falando que não, que o período. Isso foi um momento de aprendizado para ele encarar algumas coisas, tudo que acontece na vida, e que, como nós agora com essa questão do Covid, ninguém vai voltar como era antes, eu acredito, para a nossa vida, né, normal, entre aspas. Todo mundo nesse período conseguiu observar o que é bom, o que não é, o que estava em excesso, o que estava em falta, e levar isso de aprendizado com esse período. Né? Então, como que eu posso fazer? Como que eu posso mudar para não me estressar, para não cuidar de mim, para não dar atenção? Aonde que eu me perdi para eu poder retomar isso? Né? E a mesma coisa em relação a isso. Onde foi que eu me abandonei, parei de cuidar de mim? O que eu estou ganhando com isso? Aonde eu quero chegar? Quem eu não estou perdoando? Por que eu não estou me perdoando? Por que eu não estou aceitando? Por que eu estou me privando? Como eu comentei, existem diretrizes para a gente ter uma ideia, mas o ser humano é muito complexo. E todo mundo usa, às vezes, a doença como uma forma de cura, né? Você está passando por aquilo justamente, se você está atraindo a mesma coisa sempre, observa com carinho, porque aquilo Exato. ali vai ser um professor para você. Então, só que até a gente tomar consciência disso, aí é importante também a gente procurar ajuda, porque nem tudo a gente consegue dar conta. Então, precisa dos profissionais competentes. Por exemplo, a gente está nessa live aqui, tem 15 pessoas. A maioria dos pacientes nunca ouviram falar nisso, né? Na questão da mentalidade. A gente está acostumado com a medicina clássica. Como assim? Eu vou fazer vou fazer um exercício de me imaginar do jeito que eu quero, como se fosse um filme, e isso vai funcionar? Ou então eu vou fazer uma terapia neural, que são ponturas em pontos específicos, a gente desbloquear o uso da procaína, e eu vou tratar a minha doença. Ah, então agora também, ou nada, né? Então agora que eu já sei que tudo é quântico, que tudo é crença, que eu tenho que melhorar as minhas crenças, eu não preciso tomar remédio, eu não preciso, só vou me alimentar, enfim. Não é bem assim, porque aí vai trocar o abacate Pela por barra de outra coisa. cereal. Aí minha paciente, ela não almoça comida, porque como ela gosta muito de doce, ela não quer engordar, ela só come doce. Então ela pede uma fatia de doce, de bolo, de torta no almoço ou no jantar, porque ela faz essa substituição e ela acha que isso está bom porque ela está se mantendo magra. Então, olha só. É. E assim, aí não é porque é lógico que quando algumas fichas caem, quando a gente vai se conscientizando, a nossa consciência ela vai ampliando, ela nunca mais volta ao normal. E a gente vai tendo mais oportunidade de se conhecer, de se trabalhar, que é o que a gente vem fazer aqui para evoluir. Demora, é devagarinho. Não precisa ser uma coisa rápida, mas de vez em quando umas sacadas vêm. Uma questão mais específica que defraga. É como se fosse um nozinho que você desata e ele repercute. Cai uma pedrinha no lago e faz aquela onda que repercute no todo, né? Então, uma ação sua muda 20%, 30%, 70% da tua vida com uma única ação pequena.
Mas, assim, tem também que se cuidar. Se você chegou a ter, pendendo uma doença crônica, você trabalhou muitos anos produzindo aquela tua doença crônica. Então, agora a gente também tem que, além de você se conscientizar onde ela nasceu, onde aquilo foi criado, que é muito importante, é basicamente o caminho da cura mesmo, mas eu também tenho que cuidar daquele físico que já está com o metabolismo, já está com as células, já tem uma modificação física importante. Existem curas milagrosas, como entre aspas, como a gente diz, que nós conhecemos, mas quando já está muito crônico, a gente precisa intervir com algum tipo de tratamento, e aí a gente usa as terapias, que hoje a gente chama de alternativa, que a gente usa na integrativa, que aí a gente tem as homeopatias, tem os fitoterápicos, tem os florais, tem a terapia neural, aurículo, o reiki, até o tratamento com melhorando a vibração com os cristais. Então a gente tem todo um tratamento hoje em dia, profissional como você que conhece essa linha toda, você vai atuar tanto no físico como no comportamento e nessa questão da visualização, né? Da questão da mente, do quântico, que tudo é energia. Então, do mesmo jeito como eu disse, você criou, você também é capaz de descriar, né? Ou recriar, criar uma coisa, algo melhor, né? Que é mais fácil, às vezes, você recriar do que você, às vezes, tirar algo ruim. Você só ressignifica aquilo e pronto, né? E vive no aqui e agora. O que é isso? Vivendo aqui e agora, na leveza, não se culpar que não consegue, não está conseguindo fazer as coisas, não consegui fazer, tudo bem, não consegui fazer, não vou ficar me culpando. Vamos seguindo os dias, vou trabalhando na minha mente, cada dia eu vou expandindo mais a minha mente, quando eu vou expandindo, eu vou encontrando mais pessoas. Conseguir tudo bem. Exatamente, isso é muito importante. Se eu não consigo, tudo bem, eu estou buscando dentro de mim a informação que me faz não conseguir fazer o que eu tenho que fazer. Né? Porque a gente quer fazer o que tem que fazer, a gente quer fazer certo, mas tem essa informação ali guardada que faz com que a gente não consiga fazer. Então, tudo bem, eu vou perguntando para minha mente, vou perguntando para o meu subconsciente, vou procurar profissionais para me ajudar, para me guiar nesse processo. Isso é muito importante, essa parte que as pessoas um pouco as querem fazer por conta própria, como você disse, a gente ter mentores. Alguém que já passou pelo caminho, que sabe fazer, que tem os resultados. Então, se a pessoa tem o resultado, com a guiança dela, eu vou conseguir chegar muito mais rápido no meu objetivo. E os profissionais da área da saúde não deixam de ser mentores, né? Aqueles que praticam verdadeiramente aquilo que eles acreditam. Por quê? Porque eles já passaram pelo caminho, eles sabem fazer. Então, vai procurar uma médica, vai procurar uma nutricionista, vai procurar um professor de educação física, vai procurar um terapeuta. Exatamente. Então, você vai procurar uma gama de profissionais aí que vai te guiar a chegar mais fácil aonde você quer chegar. Você pode chegar mais rápido ou você pode demorar anos e anos e anos sozinha tentando descobrir o que tem dentro de você. E o que tem dentro de você, tem dentro de você. Isso é o mais importante. Nenhuma pessoa pode... Também quando você vai assim, alguém fala alguma coisa para você, sei lá, você é assim por conta disso, disso, daquilo. Se eu tô falando isso para você, eu tô falando baseado nas minhas crenças. Eu te vejo de acordo com as minhas crenças, certo? Eu não vejo você realmente, eu vejo de acordo com as minhas crenças. Então, o que tem dentro de você só tem dentro de você e só você é capaz de acessar o que tem dentro de você. O que a gente pode guiar com certeza é o que fazer para você chegar nesse caminho. Mas as respostas, elas são internas, né? Ninguém pode te dizer o que tem dentro. Por isso que a gente não pode julgar nenhuma... Quando eu julgo alguém, eu estou julgando você, eu estou julgando qualquer pessoa. Opa, eu estou julgando aquela pessoa. Então, se eu estou julgando, é que alguma informação daquela tem dentro de mim. E é difícil entender isso, né? É difícil você aceitar isso. Né? É difícil aceitar. Nossa, eu estou julgando a outra pessoa. Como é que eu estou... Nossa, ela é assim, não tem isso dentro de mim. Até que vai passar um tempo e você vai estar agindo da mesma maneira que a pessoa agiu. Daí você se pega, nossa, não tem, a gente fala assim, mordeu a língua? Sim. Então é justamente isso. Eu estou julgando porque tem dentro de mim, vai passar um tempo ali e eu vou estar agindo igualzinho aquela pessoa agiu. Eu falo, nossa, olha, eu agi igual aquela pessoa agiu. Então pode ter certeza que uma hora a vida vai te apresentar aquilo que você julgou. Então é muito mais fácil eu olhar e falar assim, nossa, estou julgando aquilo. Tá, tudo bem, eu estou julgando. O que eu tenho dentro de mim daquilo? E isso também tem tudo a ver com emagrecimento. Porque são
são coisas que tem dentro de você que você precisa limpar para você conseguir eliminar essa gordura de uma vez por todas. Você precisa mudar essa informação no seu campo de energia. Isso é fundamental, né? Trabalhar nesse campo, que o campo de energia é esse campo vital, né? Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito na alimentação, 100%, claro, mas eu acredito muito que a alimentação e a atividade física, sem a gente mudar antes o conceito que a gente tem da gente mesmo, nada vai para frente. A gente não consegue ter o resultado que a gente deseja. Lá na frente, a gente pode engordar novamente, a gente pode ter problemas de saúde, porque a gente não mudou o conceito que a gente tem da gente mesmo. E a gente pode esconder do mundo todo, mas da gente, a gente não esconde como a gente se sente, né? É complicado, você tem que encarar o seu espelho e gostar do que vê, independente de como esteja, né? Exatamente, tem que se amar, tem que se gostar. O primeiro passo para você ter sucesso no Quanto processo. mais pior você olhar e julgar e criticar o que você também está vendo, estava até falando isso com a minha professora hoje, com a minha personal, com a Carla, que ela já teve aqui, vai ter que voltar, porque no dia da live dela deram uns probleminhas, e a gente estava comentando isso. Se você não gostar do que você, não tiver esse amor, esse carinho por você, e se achar, no caso, isso juntando com outras coisas que eu venho estudando, você não agradecer as suas vitórias, os seus desafios, e que é um passo de cada vez, as coisas a tendência é piorar, porque aquilo que você vê é aquilo que você vai continuar vendo. Então, é melhor aos Exatamente. pouquinhos mesmo, de pouquinho, que é o exercício que você queria fazer, para poder fazer essa mentalidade. Exatamente, Fabíola. A Fabíola está falando aqui que ela vê isso nas bariátricas. Se você não muda a cabeça, costurar o estômago e emagrecer, não mantém, não vai. Mas isso é a questão mesmo da crença, do amor próprio. Eu me lembrei de uma outra questão aqui, só um exemplo que você comentou, né? E acreditar que você consegue e pode, mesmo que você não consiga um dia, que seja mais devagarinho. A Elaine, né, que eu acho que você também acompanha como é uma reprogramadora mental, e ela, daquela brincadeira, vamos imaginar que você quer um carro, né? Então você quer um carro, você acha que quer um carro, mas só que você vê na rua um carro, uma caminhonete, que você adora um carro, você, aquela mulher que está ali dirigindo, ou ela é, né? Ou ela é casada com alguém rico, ou então roubou o carro, né? Porque não pode ter. Por quê? Porque é uma mulher bonita, não pode ter as coisas. Por que não? Então você não pode ter um corpo e ser uma pessoa bacana? Por que não? Se você tiver essa crença, você nunca vai ter aquele carro. Porque se você entrar nele, você vai ser a mulher que é fútil ou que você é casada com alguém rico, só porque outras pessoas você não consegue por si. Então, mesmo em relação ao corpo, tem a É ver a isso mesma também. coisa. E também tem o exercício, você falou uma coisa fundamental, tem outro exercício muito bom para fazer agora. Quando a gente desligar essa live aqui, ó, vocês vão entrar na rede social de alguém que tem um corpo assim maravilhoso. Vão olhar para aquela pessoa e o que eu sinto quando eu olho para ela, de verdade. Porque daí vai ter essas crenças assim, sabe? O que eu sinto? Nossa, que ela é fútil, sei lá, que ela conquistou o corpo com remédio, que é difícil, que é isso, que é aquilo. Os sentimentos, Falando rouco, né? exatamente, os sentimentos que eu tenho em relação a ver a pessoa ter um corpo bonito é o sentimento que eu preciso mudar dentro de mim. Eu tenho que olhar aquilo e falar, uau, que maravilhoso. Sabe aquela coisa de você falar, uau, que maravilhoso, se ela conseguiu, eu também consigo, e não ter nenhum sentimento negativo perante aquilo? Porque quando eu mando uma informação, quando eu estou vendo algo que brilha meus olhos e que eu falo, uau, que lindo, que maravilhoso, significa que aquilo vem para mim também, porque eu sinto essa energia, e tudo não é energia, e quando eu sinto essa energia, significa que aquilo está dentro de mim e que aquilo vai acontecer comigo também. Eu estou sentindo pelo outro, a felicidade do outro, como se fosse minha. Então quer dizer que aquilo já está dentro de mim e que eu também vou conquistar aquilo. E quando eu olho para alguém que tem um corpo bonito e eu fico com inveja, aí a gente sabe que não vai dar certo. Por quê? Porque eu estou tendo sentimento negativo perante aquele assunto. Então aí é a hora de você olhar e perceber o que tem dentro de você quando você vê a foto de alguém que tem o corpo que você gostaria de ter, assim. E lembrando que também algo importante é que cada um tem um biotipo diferente. Então você não vai conseguir muitas vezes chegar no corpo de alguém que você gostaria de chegar. Você vai chegar no seu biotipo, né? Você pode ter o quadril mais largo, você É pode o ter seu melhor.
o seu melhor, isso é o mais importante. Você tem que atingir. Não existe isso de competição com o outro. A sua competição, digamos, se tiver competição, é com você mesmo. Você ser melhor a cada dia do que você era ontem. E nada na vida também a gente tem que se comparar ao outro. A gente tem que se comparar com a gente mesmo. Amanhã eu vou me comparar com o que eu era hoje. Nossa, estou melhor hoje. E comemorar cada vitória pequenininha, porque às vezes a gente quer. Quem quer emagrecer e precisa perder, por exemplo, sei lá, 10 quilos. Ah, não, só vou ficar feliz quando eu perder os 10 quilos. Não. A cada passo que você perder 1 quilo, nossa, uau, estou mais perto do meu objetivo final. Estou perdendo, estou comemorando, está acontecendo. Nanana, já estou me vendo assim. Sabe isso, de você se sentir bem porque você está dando passos? O resultado não é do dia para a noite. Quanto mais a gente conseguir mudar internamente e fazer o que precisa ser feito, a gente não precisa perder o peso em um mês. A gente precisa fazer com que a gente perca esse peso e que a gente elimine, nem perca, né? Porque elimine, ele vai embora, nunca mais volte para a nossa vida. Então, é esse o passo. É importante é o Junto quê? com as crenças ruins que geraram aquilo. Exatamente. Então, junto com as coisas. Então, conforme eu vou vivendo a vida, eu vou vendo o que eu vejo fora e o que eu tenho dentro para poder mudar dentro de mim. Eu nunca vou querer mudar o outro, eu vou querer mudar dentro de mim porque eu quero que aquilo seja efetivo e seja duradouro para o resto da vida. E Então, aí você melhorando a sua frequência, se vibração, você vai atrair cada vez mais aquilo que você gostaria realmente de ter. exatamente, né? Bem isso. Então, quando eu olho para alguém que tem algo que eu quero ter, eu tenho que vibrar. Se eu não vibro com aquilo, se eu tenho algum sentimento de que ela consegue e eu não consigo, você já sabe que você tem que trabalhar dentro de você para mudar esse conceito. Porque enquanto você achar que o outro consegue e você não consegue, ou ter algum sentimento negativo perante aquela situação que o outro tem e você gostaria de ter, é um parâmetro mesmo sabendo que você está longe de chegar naquele objetivo, né? Então, isso que é a mudança interna. E a dica é que você tem que realmente sentir que aquilo é verdadeiro, porque só assim seu cérebro acredita. Não dá para saber. Exatamente. Enquanto não for sentido, o mental não vai resolver. Né? Não Não, pode ser no, tem que ser no sentimento. São os neurônios do coração, como né, a gente fala. exatamente. É Então, isso que vai atrair as situações para a gente, né? E cada vez você vai encontrar mais pessoas que vão te ajudar nessa caminhada. E algo muito importante também é a questão das pessoas do seu entorno, que você convive no seu entorno, né? Essas pessoas são pessoas que se alimentam de forma saudável, que estão querendo ter uma alimentação boa, que estão querendo melhorar perder gordura, ser saudável ou não. São aquelas pessoas que não se importam com o que come e tal. Então, essa hora é uma hora crucial e é a hora que dói o coração. Porque se eu convivo no meio de pessoas que não estão de acordo com o meu objetivo, não tem sentido eu conviver. Eu não sou a média das 5 pessoas. Então, essa parte de desapegar daquilo que não está me levando para o caminho que eu quero ir é muito importante. Então, eu tenho que me relacionar com pessoas que têm o mesmo objetivo que eu tenho, que querem chegar onde eu quero chegar, que estão indo para aquela direção e não na direção contrária, porque senão eu sempre vou estar na direção contrária. senão a caminhada fica mais difícil, fica mais pesada de você conseguir alcançar seus objetivos, né? Claro, porque você vai viver a realidade que vive aquele entorno, aqueles seus amigos, né? Ah, vou comer, não vou ser a chata que não vou querer comer aquilo lá, por exemplo, né? Mas, nossa, eu tô no meio de pessoas saudáveis. Nossa, o que a gente vai jantar hoje vai fazer de maravilhoso, que é gostoso, saudável, nutritivo. Você começa a ter outra visão também para o alimento e as preparações, porque dá para fazer muita coisa gostosa e saudável. Esse é outro mito de achar que tudo que é bom engorda, né? Tudo que é bom engorda, assim, né? Tudo que é gostoso engorda, né? Tem que ter muito açúcar, tem que ter. Isso é um mito, né? Que a gente também precisa tirar essa crença da nossa mente, né? De que os alimentos saudáveis não são gostosos. É mais uma crença que tem que colocar na listinha. É, eu acho que é isso, querida. Tem mais alguma coisa importante? Você quer fazer a vivência? Tem Vamos alguma fazer. mensagem para você deixar? Ó, ela Que a falou, gente já a está com maior 40 dificuldade minutos, realmente aqui é a 1h40. Já está todo mundo cansado, tem muita gente aqui saindo da live. realmente a mudança interna, mudar a mente, exatamente. Tem que trabalhar. Então, vamos fazer atividade que vai falar isso bem em relação à mente. Então, o que eu quero que A vocês gente já está façam? aqui com 40 minutos já de live, aí a gente faz, você deixa a sua dica e a gente finaliza. Então, vamos lá. Então, eu quero que todo mundo feche os olhos. E como você se enxerga
como é a sua visão que você tem de você mesmo, assim? O que você se enxerga? Como você se enxerga se você estivesse na sua frente? Você se enxerga do jeito que você está hoje, acima do peso se estiver, ou você já consegue se enxergar mais magra? Então, todo mundo fez, todo mundo sabe que enxergou aí, né? Então, a partir disso, o que você vai ter em mente? Que se eu conseguir me enxergar da maneira que eu quero ser, que eu ainda não sou, mas eu quero ser, o que significa que eu estou perto de atingir esse objetivo? Porque a nossa mente é a nossa bússola. A imagem mental que eu tenho de algo é aquilo que eu vou trabalhar e que o universo vai trazer para a minha vida de alguma maneira, né? Se eu não consigo me imaginar ainda do jeito que eu quero ser, significa que eu tenho que trabalhar, não tem problema. Aí que tá o X da questão e aí que tá a virada de chave. Você só tem que trabalhar sua mente. Primeiro de tudo, você tem que trabalhar sua mente. O que você vai fazer? Se você tiver alguma foto tua que você já teve o corpo que você gostaria de ter, você vai pegar aquela foto e vai olhar. E vai olhar todos os detalhes, tudo, 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 tudo. Vai ficar olhando assim os 5 minutos, vai fechar os olhos. Não, ainda não consigo me ver naquela foto. E vai fazer essa atividade quantas vezes for necessário até você conseguir se enxergar de olhos fechados como você está naquela foto. Quando você conseguir de olhos fechados se visualizar daquele jeito, significa que a sua imagem interna já é aquela. Então, você vai ter todas as atitudes congruentes para chegar naquele resultado. Então, trabalhar a mente é nesse sentido. Eu já me vejo do jeito que eu quero ser. Eu já me vejo hoje do jeito que eu quero ser. Então, isso significa que é uma realidade já agora. Tudo vibra no aqui e agora. Então, eu tenho que me sentir, tenho que me ver como eu quero ser agora. Não é amanhã, porque se eu coloco para amanhã, nunca vai chegar, porque sempre é o amanhã. Né? Então, trabalhar bem e não tem problema você não se ver dessa maneira ainda. A única coisa que você fala, uau, que maravilhoso, eu tenho o caminho agora, né? Eu sei que eu preciso já me imaginar, já me enxergar. E vamos supor que é algo que você, de repente, nunca teve, né? Nunca teve um corpo que você quer ter hoje. Você pode pegar foto de alguém que tenha um corpo mais ou menos parecido com o seu ali, que para chegar no seu corpo ideal, digamos assim, e você pode olhar e só se imaginar daquela maneira para você ter aquela imagem mental. Então a gente tem que trabalhar com essa imagem mental muito fortalecida e se sentir daquele jeito. Porque quando você se sente, quando você já é aquilo, consequentemente, você já vai tomar as atitudes congruentes, porque você já é aquilo, não é um esforço. Eu vou dar o meu exemplo, eu já sou, então para mim não é um esforço ter uma alimentação saudável, porque eu já sou isso. Mas você não pode se comparar a mim, porque eu sou nutricionista, estou 12 anos formada, eu já estou acostumada. Olha quantos anos que eu pratico, tipo, é muita. Eu não... Fiz tudo para chegar até aqui. Exatamente, então Autoconhecimento. não se compare com quem já está lá. Né? Quem já está lá tem que servir de inspiração para você chegar lá. E não tem que sentir de comparação. Nossa, aquela pessoa, se ela conseguiu, isso é o mais maravilhoso de tudo. Se uma pessoa consegue, eu também consigo. Não tem nada que uma pessoa faça que eu não consigo igual. Se uma pessoa fez, eu também. Por que aquela pessoa consegue e eu não consigo? E a partir daí, fortalecer isso dentro de você. Quando você fortalece a sua imagem interna, começa a fortalecer o que você fala para você mesmo. Se olha no espelho e fala, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu cada dia... Porque a gente tem que meio que enganar a nossa mente. Então não é assim, eu já tenho o corpo que eu quero ter. Porque você está vendo no espelho que você não tem o corpo ainda que você quer ver, né? Então você não está enganando a sua mente, assim. O que você tem que fazer? A cada dia eu estou mais perto de conquistar o corpo que eu quero ter. Entendeu? Tu vai trabalhando a sua mente. A cada dia eu tô mais perto, cada dia eu tô melhor, a cada dia eu emagreço mais, a cada dia eu tô mais saudável, a cada dia mais e mais e mais e mais e mais. E vai fortalecendo a sua mente assim. Eu gosto de usar uma palavra chamada o e se? E se der certo? Porque você cria uma terceira possibilidade, né? Mas e se der? E se eu conseguir? E se for? Porque aí seu cérebro, então ok, existe uma possibilidade. Você vai criando um outro caminho para aquela possibilidade. Então é um pouquinho, é um trabalho formiguinha e muita disciplina e autoconhecimento. Exatamente. É muito trabalho interno de você pensar isso que eu acho que o final de tudo pode ser isso. A gente tem que fortalecer só o que for bom pra gente. A gente não pode fortalecer nada que não beneficie o nosso viver, né? Então a gente não pode fortalecer nenhuma crença que nos limite. Se limita alguma coisa, você fala, nossa, daqui me limita, então já vou cortar agora e vou ver o que eu posso fazer
passar essa zona, né, do limite, né? Pensar, não, isso me limita, então eu vou passar isso e não vou acreditar que eu sou isso, porque eu não sou isso, eu sou o que eu acredito ser que eu sou. Então eu não acredito que eu sou isso, eu acredito que eu sou o contrário, sempre fortalecendo aquilo que realmente vai te beneficiar na perda de peso, né? A cada dia mais e mais e mais. Eu tô emagrecendo, a cada dia mais e mais e mais. Eu tô ficando melhor com o passar da idade. A cada dia mais e mais e mais. Me vejo linda no espelho. Olha como eu sou linda, olha como eu sou maravilhosa. Só de falar isso, eu quero que termine a live aqui, vai no espelho e fala isso pra mim. Nem precisa ser pra ensinar no espelho. Mas só de você falar isso, eu falo isso e eu sinto meu coração. Quando a gente fala isso, a gente sente o coração, a gente se sente bem, né? E olhar o seu entorno também, todas as pessoas que são negativas do seu entorno, começar a cortar. Você precisa de pessoas que estejam do seu lado fortalecendo para você se sentir bem, né? Não precisa de pessoa negativa só reclamando. Então, cuida com isso, a sua imagem interna, o que tem no seu entorno, o que você assiste, o que você vê, o que você fala para você mesma, né? Junto com isso, você vai trabalhando a alimentação e a atividade física, mas você não vai trabalhar a alimentação e a atividade física sozinho. Você vai trabalhar a sua mente para você conquistar o que você deseja. Inclusive, né, Marcela, os profissionais que a gente procura. Porque não adianta a pessoa ficar reforçando aquilo que você já sabe que está ruim em você. Mas e como vamos mudar? E como você pensa em melhorar? Porque a gente conhece o caminho neural para as coisas negativas, ele é muito forte, ele já está muito introjetado. Esse caminho já é muito conhecido. Então, pensou negativo, pá, parece que acontece na hora, né? Agora, cria. Mas o contrário, por a gente não ter essa crença e ficar cada vez mais no entorno, ser também muito negativo, e as crenças que vêm desde pequeno. Por isso é importante de não ficar assistindo televisão, coisas ruins, porque você acaba projetando, então é assim sempre com todo mundo. Não, né? Realmente o lado negativo é mais forte, é porque está todo mundo muito acostumado com isso. Agora, se eu criei, eu consigo descriar e criar uma outra coisa, dá mais trabalho. Por isso que é mais lento, porque nosso caminho neural já está mais acostumado com o que é negativo. A gente acredita no negativo, porque a gente só vê isso praticamente. Por isso que tem que mudar aquilo que você está vendo, para que realmente as coisas positivas comecem assim com a mesma força de você criar, tanto quando você pode criar o ruim, mas criar o que é bom, né? Isso é muito Exatamente legal, isso. isso é muito mágico quando a gente consegue alinhar isso tudo, alinhar o que a gente pensa, o que a gente sente, com o que a gente conseguir agir. Atuar nessas três linhas, a gente consegue o objetivo, porque em algum momento, às vezes, emperra. Mas isso é bom porque é o autoconhecimento, é você crescer, isso faz parte da conscientização e do crescimento de cada um, né? E a gente está aqui para ajudar, né? Exatamente, é isso. Você procurar os profissionais corretos, você vai encurtar o caminho para você chegar onde você quer chegar. Porque E as pessoas não podem fazer por nós, mas elas podem nos dar diretrizes, porque já tem um conhecimento, já encurta um pouco mais o caminho. é, é o que o profissional vai te fazer, vai te guiar. Você não sabe exatamente o que você precisa comer para você. Você não pode pegar a dieta da vizinha, por exemplo, né? O que a vizinha está fazendo, vai fazer para você. Não, o que o profissional vai fazer? Ele vai te guiar. Você vai na médica, ela vai fazer os exames todos que você precisa fazer para ver se tem deficiência, porque a célula não funciona, a célula precisa real de nutrientes que vêm dos alimentos para poder ter a sua função completa acontecendo e você conseguir perder peso, né? Perder, ele queimar as gorduras ali. Então você vai procurar um profissional, a médica vai te passar todos os exames, o nutricionista vai fazer toda a parte da alimentação, o professor de educação física vai pegar e fazer uma atividade física que vai ser ideal para você. Então você procura pessoas que já têm o conhecimento para te chegar, porque sozinho você não tem o conhecimento para chegar lá. Né? Você precisa de alguém que te guie. Isso é muito É importante. isso, essa informação que a gente queria deixar aqui, dessa contribuição. A Marcela é uma querida. Para quem quiser saber mais, você está com o seu livro aí, Marcelo? Tô. O seu livro, A Fórmula Quântica do Emagrecimento, como mudar sua comunicação com o universo para transformar o seu corpo. E a gente sabe que é muito além do corpo, né? Você trabalha todos esses outros níveis de consciência que a gente estava aqui falando, e isso vai repercutir na tua vida como um todo. Então, era essa a ideia da live. Foi um pouco extensa, tem sido extenso, mas é porque os assuntos são assuntos profundos, né, Marcelo? E não são E muito assim, conhecidos pela grande maioria. Que é isso que a gente está fazendo aqui, tentando trazer para quem está
também preparado, porque não me importa quantas pessoas tenham. O importante é que se a gente faz a diferença na vida de 1, de 5, de 10, quanto mais, melhor. Mas nem todo mundo só está aqui quem precisa estar, porque está preparado para ouvir isso. Então, gratidão a todos aqui. Mas eu gostaria ainda de falar uma coisa muito legal, Claro. assim. Assim, quem tirou um aprendizado dessa live e compartilhar com outras pessoas é muito legal isso também, né? O que você tirou de aprendizado hoje do que a gente falou? Então, quem quiser tirar um print nosso e colocar nos stories um aprendizado do que a gente falou e alguma atitude, porque quando a gente passa alguma informação do que a gente aprendeu para outras pessoas, aquilo consolida na nossa mente e a gente vai atraindo mais daquilo para a gente. Então, quem quiser tirar um print agora da nossa live e depois colocar nos stories e falar o aprendizado que teve e algo, uma meta que vai começar a seguir, vai fazer, mesmo que seja um passo pequeno, agora, seria muito maravilhoso também, né? Vai ficar muito feliz, porque quanto mais pessoas a gente conseguir colocar com esse novo tipo de consciência, com esse novo conceito, esse novo tipo de abordagem terapêutica até, vocês também vão colaborando com todo, assim como a gente está contribuindo com vocês, vocês vão estar ajudando com que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. E nós somos uma rede, todos realmente somos um. Exatamente. Muito obrigada, Marcela, até por você lembrar isso, porque quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, né? O universo é uma energia, é uma troca, e é muito legal, acredito muito nisso. E tem sido cada vez mais esse o meu propósito também. E eu fico feliz por encontrar pessoas tão bacanas assim como você. E as próximas lives são todas nessa direção também. Eu que agradeço o convite. E é isso. Obrigada pelo convite. A todos os nossos amigos e familiares e pacientes que estão aqui até agora, nos acompanhando aqui, né, fiéis escudeiros, porque vocês realmente espero que faça a diferença na vida de vocês também. Obrigada a todos. Obrigada, beijão aí. Mas falando, qualquer dúvida é só escrever pra gente. Isso. Marcela. Então é isso. Tchau, tchau. E uma boa noite aí para todos vocês. Obrigada, tchau, gente. Flávia. Beijão. Obrigada, tchau, boa noite. tchau. Bom fim de semana a todos. Obrigada, amigos. Beijinhos. Beijo, tchau, tchau. Marcela, beijo.